Eu era o mais pobre da turma na faculdade. E ela era a herdeira que nasceu com uma colher de prata na boca. Uma partida chata de verdade ou consequência. Ela perdeu. A aposta era me transferir 90.000 yuans. Todo mundo achou que ela ia voltar atrás. Mas ela fez a transferência na hora. Deixou 4 palavras. Perdeu, pagou. Naquele dia, minha vida mudou completamente. O arroz com frutos do mar que eu nunca comia no refeitório. Comecei a pedir todo dia. A loja de chá de leite embaixo do dormitório. Eu, que trabalhava lá, virei cliente frequente. Os materiais para o exame de pós-graduação perto da biblioteca. Finalmente consegui comprar o conjunto completo. Ela nunca perguntou quanto eu gastei. E eu nunca expliquei nada a ela. 4 anos depois, no dia da formatura, minha conta tinha 8,2 yuans restantes. O dinheiro dela. Deu exatamente até eu pegar o diploma e um emprego. Mais 4 anos se passaram. Eu vi uma figura encolhida debaixo de um viaduto. Rosto sujo. Roupas rasgadas. Mas aqueles olhos, eu reconheci. Era Sofia Monteiro. Ouvi dizer que a família dela faliu. Os pais fugiram. Ela ficou sozinha com todas as dívidas. Eu me agachei e estendi a mão. Vem comigo? Ela ficou paralisada. As lágrimas jorraram na hora. Quando o telefone tocou. Eu estava comendo no 3º andar do refeitório. Uma tigela de arroz branco. Uma sopa grátis. A tela do celular acendeu. Mostrando o nome Gabriel Rocha. Apertei o botão de atender. Meus dedos ainda grudados de arroz. Lucas Lima. Onde você está? A voz de Gabriel Rocha estava cheia de barulho. Música e risadas ao fundo. No refeitório. Vem rápido. KTV Jimbio Yuan. Sala 302. Aniversário da Sofia. Franzi a testa. Sofia Monteiro. A garota mais rica da nossa turma. O que eu tenho a ver com o aniversário dela? Acho melhor não ir. Engoli a comida. Ficou um pouco entalado. Para de enrolar. A Sofia pediu pessoalmente por ti. Vem rápido. O telefone desligou. Olhei para o resto de comida no prato. Perdi o apetite. Ir significa gastar dinheiro. Sistema de rachar a conta. A despesa desta noite vai ser pelo menos 200 a 300. Isso é metade do meu dinheiro para o mês. Não ir. Foi a Sofia Monteiro que pediu pessoalmente. Não tenho muitos amigos na turma. A não ser o Gabriel Rocha, o meu colega de quarto que se enturma facilmente. Ofendê-la não me traz benefício nenhum. Deixei os talheres na mesa. Levantei-me e saí da cantina. O vento de outono estava um pouco frio. Apertei o meu casaco velho, já desbotado de tantas lavagens. O Jimbio Yuan não fica longe da escola. Caminhei durante 20 minutos. O empregado da entrada olhou para mim. Havia algo no olhar dele. Não liguei. Subi diretamente para o 3º andar. A porta da sala 302 não estava bem fechada. Lá dentro, a música estava altíssima. Empurrei a porta. Uma sala enorme. Havia mais de 20 pessoas sentadas. A mesa estava cheia de tabuleiros de frutas, petiscos, bebidas importadas. A Sofia Monteiro estava sentada bem no meio. Vestia um lindo vestido. Parecia uma princesa. O Gabriel Rocha viu-me. Acenou para mim. Gabriel Rocha. Aqui. Caminho até lá. Sento-me no sofá do canto. Ninguém repara em mim. Estão todos à volta da Sofia Monteiro, a rir, a cantar, a jogar aos dados. Sinto que não pertenço a este lugar. O ar cheira a dinheiro. Passado um bocado, alguém sugere. Cantar é aborrecido. Vamos jogar algo mais emocionante. Verdade ou desafio? O grupo todo aplaude. A garrafa começa a girar na mesa. Rezo para não apontar para mim. Por várias vezes, passa de raspão. Depois, o gargalo aponta para Sofia Monteiro. Todos aplaudem. Um rapaz grita. Sofia. Verdade ou desafio? A Sofia Monteiro já bebeu um pouco. As bochechas ligeiramente rosadas. Ela ri e diz. Desafio. Aquele rapaz chama-se Leonardo Lima. Normalmente adora chamar a atenção. Ele vira os olhos e olha para mim. Sofia. Atreves-te a fazer uma aposta. Com um tipo atrás de ti, o Lucas Lima. Uma aposta. De repente, todos os olhares focam-se em mim. O meu corpo fica imóvel. A Sofia Monteiro vira-se e olha para mim. No olhar dela, há aquela curiosidade típica de uma menina rica. Apostar o quê? O Leonardo Lima ri-se. Com voz bem alta. Apostamos. Se tu te atreves, agora mesmo, a transferir 90.000 reais para ele. O salão fica em silêncio por um instante. Depois, gargalhadas ainda maiores. 90.000. Leonardo Lima, enlouqueceste. Uma brincadeira, só. Tão grande assim. É. Como a Sofia poderia
Lucas Lima, topa? Como? Não topa. Se não topa, beba 3 copos como castigo. Ele só quer ver Sofia Monteiro passar vergonha. E também quer me ver passar vergonha. Todos olham para Sofia Monteiro. Sinto meu rosto queimando. 90 mil. Na boca deles, um número. Tão fácil. Minha mãe ligou há alguns dias, dizendo que a casa em construção. Ainda falta um buraco de 20 mil. Preocupada a ponto de não dormir. Eu estava sentado ali, parecendo um palhaço. Sofia Monteiro não falou nada. Só me olhou. Aquele olhar muito calmo. Sem zombaria. Nem compaixão. Ela parecia estar avaliando o valor dessa aventura. Gabriel Rocha me cutucou ao lado. Falou baixo. Não leva a sério. Lucas Lima é só um idiota. Não consegui não levar a sério. Quando a sua dignidade é pisada no chão. Com dinheiro. Você não consegue não levar a sério. Sofia Monteiro de repente sorriu. Tá bom. Ela pegou o celular na mesa. Abriu o aplicativo do banco. Todos ao redor ficaram parados. Achando que era brincadeira. Ela levantou a cabeça. Olhou para mim de novo. Qual é o seu número de celular? No camarote, um silêncio mortal. Só a música ainda tocava. Todos olhavam para Sofia Monteiro. E depois para mim. O sorriso de Lucas Lima congelou no rosto. Gabriel Rocha também ficou confuso. Com a boca aberta sem saber o que dizer. Senti o sangue subir à minha cabeça. Número de telefone. Ele me perguntou o número. Minha garganta secou. Não conseguia dizer uma palavra. Sofia Monteiro foi muito paciente. Segurando o celular. Perguntou de novo. Número de telefone. Quase mecanicamente. Eu recitei uma sequência de números. Ele baixou a cabeça. Os dedos voaram rapidamente pela tela. As pessoas no camarote se entreolharam. Alguém cochichou. Que arrogante. Impossível. 90 mil. Por causa da aparência. Não precisa. Eu olhei fixamente para ele. A expressão no rosto dele era concentrada. Como se estivesse fazendo algo muito comum. Alguns segundos depois, ele abaixou o celular. Levantou a cabeça e olhou para Lucas Lima. Pronto. A expressão de Lucas Lima ficou horrível. Sofia. Não. Sofia Monteiro o interrompeu. Com um tom calmo. Perdeu. Pagou. Ela disse isso. Pegou um copo de bebida. Deu um gole. E nunca mais me olhou. Como se aquilo já tivesse ficado para trás. No meu bolso. O celular vibrou uma vez. Quase tremendo. Eu coloquei a mão no bolso. A tela estava acesa. Uma mensagem do banco. Banco tal. Sua conta poupança final XXX. Conta em tal data tal mês tal ano. Alguém recebeu 90 mil yuans. 0 yuans. Saldo da conta corrente, 90.088. 82 centavos. Aquela fileira de zeros doía meus olhos. R$ 88,82. Era o que restava. De toda a minha mesada do mês. Mais os 90 mil. 90 mil, R$ 88,82. Guardei o celular no bolso. Minhas mãos estavam suadas. Levantei-me. Todos olhavam para mim. Seus olhares eram complexos. Havia choque. Inveja. Expectativa de um espetáculo. Não disse nada. Virei-me e caminhei em direção à porta do camarote. Gabriel Rocha me chamou. Lucas Lima. Aonde você vai? Não olhei para trás. Saí do lugar suntuoso. O vento frio lá fora bateu no meu rosto. Estremeci. Minha mente estava em branco. Andei pela rua por muito tempo. Sem saber para onde ir. Passei por uma loja de conveniência 24 horas. Fiquei parado em frente à prateleira por um bom tempo. No fim, peguei o macarrão instantâneo da marca mais cara. Uma salsicha. Um ovo cozido. Fui pagar. Total, R$ 15. Antes, eu só usava comprar o macarrão de saquinho de R$ 3. Carreguei as coisas. Voltei para o dormitório. Não havia ninguém no dormitório. Gabriel Rocha e os outros ainda não tinham voltado. Ferveci água na chaleira elétrica para fazer o macarrão. O vapor subiu. Só então senti que estava vivo novamente. Sentei-me à mesa. Peguei o celular. E li aquela mensagem de texto mais uma vez. 90 mil. Eu conto aquela fileira de zeros repetidamente. Este dinheiro pode fazer com que minha mãe não precise mais ficar acordada à noite preocupada. Pode fazer com que eu não precise mais pegar sopa grátis no refeitório. Pode me permitir comprar aquele material de preparação para a pós-graduação que sempre quis, perto da biblioteca. Pode me fazer viver como um ser humano. Eu termino de comer o macarrão. Até o caldo. Bebo tudo até a última gota. Então pego meu caderno e minha caneta. Minhas mãos ainda tremem um pouco. Mas meu olhar está muito lúcido.
Na primeira página do caderno, escrevo 4 palavras. Plano de 4 anos. Então começo a calcular. 4 anos de faculdade. Totalizam 48 meses. Despesas mensais de vida. Estipulo para mim mesmo 800. 48 meses. São 38.400. A anuidade é 5.000. Nos 3 anos restantes, são 15.000. Material de preparação para pós-graduação. Livros profissionais. Estimativa de 5.000. Construir a casa da família. Precisa de 20.000. Fazendo as contas assim, totaliza 78.400. Os 11.600 restantes são o fundo de reserva. Não pode ser tocado. Eu escrevo cada conta, clara e detalhadamente. Estes 90.000 não são uma riqueza caída do céu. Esta é a aposta que Sofia Monteiro perdeu. E também é o meu destino para os próximos 4 anos. Preciso usá-lo bem. Usá-lo para me sustentar até me formar. Obter o diploma. Encontrar um bom emprego. E então devolver este dinheiro, com juros. E principal, depois de escrever a última palavra, o dia já está quase amanhecendo. Olho para o plano no caderno. Uma calma nunca antes sentida no coração. No dia seguinte, fui para a aula. Na entrada do prédio de aulas, vi Sofia Monteiro. Ela estava com algumas garotas, rindo e conversando, vestindo um vestido diferente do que o que vi ontem. Ela me viu e hesitou por um instante. Depois, como se nada tivesse acontecido, virou-se e continuou a conversar com as amigas. Eu também baixei a cabeça e entrei rapidamente na sala de aula. Entre nós, havia 90.000 yuans. E só restavam esses 90.000 yuans. Minha vida mudou. A primeira mudança foi na alimentação. Parei de ir ao 3º andar para pegar sopa grátis. Comecei a ir ao balcão de frutos do mar no 2º andar, pedir o arroz com camarão de 25 yuans. Na primeira vez que pedi, a tia da cantina até hesitou. Olhou para mim 2 vezes. Paguei sem expressão no rosto. Levei a bandeja para um canto. O camarão estava muito fresco e elástico. Comi bem devagar. Cada garfada era mastigada com cuidado. Gabriel Rocha veio com seu prato especial. Oh, rapaz, ficou rico? Ele viu meu arroz com camarão. Com uma cara de surpresa, ganhou na loteria? Não, respondi enquanto comia de cabeça baixa. Então o que foi? Tem algo errado contigo, rapaz. Ele se aproximou e baixou a voz. Aconteceu alguma coisa ontem à noite? Comer, interrompi. Gabriel Rocha viu que eu não queria falar. Torceu os lábios e não perguntou mais. Só de vez em quando me olhava com estranheza. Na loja de chá de leite embaixo do dormitório. Antes, eu só passava pela porta. Agora, toda tarde, comprava um copo. O mais barato, limonada. 8 yuans. A caloura que trabalhava na loja já me conhecia. Senhor, hoje também vai querer limonada? Eu pegava aquele copo. E voltava devagar para o dormitório. Voltava devagar para o dormitório. Consigo beber por 1 hora. A água é azeda, com um toque de doçura. O material mais recente para o exame de pós-graduação na biblioteca. Os guias de estudo das disciplinas especializadas. Um total de 12 livros. Custa R$ 880. Fui vê-los muitas vezes. Sempre só folheava. Agora, vou direto à livraria. Digo ao dono. Quero todo aquele material. Enquanto o dono empacota. Pago o dinheiro. Saio da livraria com uma pilha de livros novos e pesados. O sol brilha sobre mim. Um pouco quente. Não preciso mais disputar lugar na biblioteca. Nem copiar anotações velhas dos outros. Tenho minhas próprias armas. No fim de semana, minha mãe ligou de novo. A voz ainda cheia de preocupações. Xuanzi, sobre o dinheiro. Seu pai foi pedir emprestado de novo. Eles não quiseram. Mãe, interrompo-a. Não peça mais. O que vamos fazer sem pedir? O encarregado está cobrando. Eu tenho aqui. Do outro lado da linha, houve silêncio. Depois de um longo tempo, a voz da minha mãe veio com choro. Você tem? De onde você conseguiu esse dinheiro? Você não está fazendo besteira por aí, está? Não. Minha voz está muito calma. A bolsa de estudos que a escola deu, junto com o que juntei antes. Dá uns 20.000. Bolsa de estudos? Tanto assim? Nível nacional. Menti. Sem corar, sem tremer. E você, como vai viver? Tenho o suficiente. Me manda o número da sua conta. Vou ao banco à tarde. Desliguei o telefone. Fui direto ao banco. Transferi 20.000 yuans. Ao sair do banco, senti que o céu estava um pouco mais azul. Basicamente, a primeira despesa foi gasta. Parei de dar aulas particulares. Também parei de ajudar na cozinha do refeitório. Todo o meu tempo
Eu dediquei aos estudos. Ficava na biblioteca. Estudava sozinho. Mas aqueles livros grossos como tijolos. Eu e Sofia Monteiro ainda éramos colegas de classe. Nas aulas grandes. Ela se sentava na frente. Eu me sentava atrás. Nas aulas pequenas. Às vezes éramos divididos no mesmo grupo. Ele nunca falava comigo. E eu nunca tomava a iniciativa de falar com ele. Uma vez, durante uma discussão em grupo, precisávamos fazer uma apresentação em dupla. O professor distribuiu aleatoriamente. Eu e ele ficamos no mesmo grupo. Os membros do grupo olharam para nós, com expressões sutis. Depois daquele incidente, a turma inteira ficou sabendo. Sofia Monteiro gastou 90 mil generosamente, apoiando o aluno mais pobre da turma. Vários boatos circularam. Uns diziam que estávamos namorando. Outros diziam que eu era sustentado por ela. Sofia Monteiro agiu como se não tivesse ouvido. Ela apenas olhou para mim, com um tom formal. Qual parte você fica responsável? Os 3 últimos slides. Eu disse ok. Ela terminou de falar e virou-se. Começou a discutir com os outros. Não tivemos nenhuma troca durante todo o processo. Eu pesquisei os materiais. Eu fiz o PowerPoint. Um dia antes da apresentação. Enviei o arquivo pronto para ela. Ela respondeu 2 palavras. Recebido. No dia seguinte, subi ao palco. Eu apresentei minha parte. Ele apresentou a parte dele. A sintonia não era perfeita, mas não houve erro. O professor deu uma nota boa. Ao descer do palco, ele foi na frente. Eu segui atrás. Quase chegando à porta. Ele parou de repente. Virou-se para me olhar. Mandou bem. Foi a primeira frase que ele me disse. Desde aquela noite. Não foi um cumprimento. Nem um pedido. Foi uma avaliação simples e fria. O mínimo. Abri meu caderno do plano de 4 anos. Na página de rosto, ao lado do nome de Sofia Monteiro, eu escrevi: colaborei uma vez antes. E risquei com força. Isso foi como um ritual, para me lembrar que entre ele e eu, além do dinheiro, não existia nada. Segundo ano da universidade, recebi a Bolsa Nacional de Mérito. 8.000 yuans. Esse dinheiro não usei. Foi depositado intacto em outro cartão. Essa foi uma renda fora do meu planejamento. E também foi o primeiro capital inicial do meu plano de pagamento de dívidas. Eu ainda segui estritamente meu plano de 4 anos. 800 yuans por mês para despesas de vida. Nem um centavo a mais. Nem um centavo a menos. Eu usava um caderninho para registrar. Preciso até o último centavo. Comprei uma caneta. 1 yuan e 50 centavos. Anotei. Comi uma refeição. 12 yuans. Anotei. Paguei a taxa da turma. 20 yuans. Anotei. Gabriel Rocha disse que eu vivo como um robô. Lucas Z, você está exagerando? Você não está sem dinheiro agora. Ele olhou para as contas no meu caderno. Não conseguia entender. O que você está ganhando com isso? Não consegui explicar para ele. Ele não entende. Aqueles 90 mil yuans para mim. Não era dinheiro. Era uma corda amarrada no meu pescoço. A outra ponta da corda estava nas mãos de Sofia Monteiro. Eu só podia confiar em mim mesmo. Polegada por polegada, romper essa corda. Para recuperar a liberdade de respirar. No segundo semestre do segundo ano, a escola realizou os jogos esportivos. Cada turma tinha tarefas obrigatórias de inscrição. O orientador não encontrou ninguém para os 3.000 metros. Então Gabriel Rocha inscreveu meu nome. Lucas Z. Você corre todos os dias. Ou fica na biblioteca. Com certeza tem boa resistência física. Traga glória para a turma. Eu não me opus. Correr não custa dinheiro. E ainda exercita o corpo. No dia da competição, o tempo estava muito quente. Eu vesti os shorts e a camiseta mais comuns. Fiquei na linha de partida. O tiro de partida soou. Corri no meu próprio ritmo. Não buscava colocação. Apenas queria completar toda a prova. Quando cheguei à última volta, já estava exausto. O suor borrava meus olhos. Meus pulmões pareciam estar em chamas. Ao passar pela tribuna, instintivamente levantei a cabeça e olhei. Sofia Monteiro estava sentada ali. Ela estava sentada com os líderes do Grêmio Estudantil, vestindo o uniforme padrão, usando um chapéu de sol na cabeça. Ela parecia estar conversando com alguém ao lado, com um leve sorriso no rosto. Sob o sol, sua pele brilhava como luz. Ele não olhava para a pista, nem olhava para mim. No mundo dele, aquela competição esportiva que ele achava um tanto entediante, talvez não valesse tanto quanto uma simples frase dita a um amigo.
Foda! Quase ganhei um prêmio. Eu respirava ofegante, sem conseguir dizer uma palavra. Só sentia que a distância entre mim e Sofia Monteiro era como aquela pista de 3.000 metros. Eu corria com todas as forças lá embaixo, suado e exausto, em situação deplorável, enquanto ele estava sentado para sempre naquele palanque oficial tão distante, com uma leveza indiferente. À noite, voltei ao dormitório, e no meu caderno de plano de 4 anos, escrevi uma linha. Plano de pagamento. Capital inicial, R$ 8.000. Meta, R$ 90.000 inteiros. Isso não era mais uma fantasia vaga e irreal. Eu tinha a primeira pedra fundamental. O tempo passou rápido. Minha vida era como um programa pré-definido. Aula, comer, ir à biblioteca, dormir. Raramente participava de atividades coletivas. E quase não falava com ninguém. A maioria dos colegas de classe já estava acostumada com minha mania de andar sozinho. Eles só sabiam que Lucas Lima era um daqueles com boas notas. Um esquisito assustador. Só eu mesmo sabia que não ousava parar. Tinha medo que, se parasse, aquela dívida enorme me esmagasse. No 3º ano da faculdade, comecei a trabalhar em um projeto com um professor. Ganhava R$ 500 por mês de bolsa. Também usava meu tempo livre para pegar alguns serviços de programação online. Era muito cansativo, muitas vezes ficava até de madrugada. Mas todo mês, minha conta de pagamento ganhava mais R$ 1.000 ou R$ 2.000. Olhando aquele número crescer aos poucos. Só então senti um pouco de alívio no coração. A vida de Sofia Monteiro parece nunca mudar. Ela continua sendo o centro das atenções, ainda usando roupas bonitas, dirigindo um carro cuja marca não sei identificar. Ainda não nos comunicamos. Apenas nos encontramos ocasionalmente no campus. Seu olhar passa por mim. Não dura mais de um segundo. Aquele olhar, como se estivesse vendo um estranho familiar. Eu aceito isso com naturalidade. Afinal, nunca fomos do mesmo mundo. Aqueles 90.000 foram um acaso. E também um acordo. Ela comprou a vitória de uma aposta ousada. Eu troquei minha dignidade e os próximos 4 anos da minha vida por uma chance de mudar meu destino. Agora o acordo ainda está em andamento. Estou me esforçando para me tornar um parceiro à altura. De repente, chegou o 4º ano. As aulas diminuíram. Todos começaram a se preocupar com o futuro. Os que estudam para pós-graduação. Os que estudam para concursos públicos. Os que procuram emprego. No corredor do dormitório, todos os dias ecoavam sons de telefonemas para marcar entrevistas. E, de vez em quando, choros abafados. Eu também estava muito ocupado. De um lado, precisava concluir o projeto de formatura. Do outro, tinha que me preparar para as provas escritas e entrevistas de várias grandes empresas. O meu plano de 4 anos estava chegando ao fim. Mas, basicamente, cada despesa era registrada com clareza. Aqueles 90.000, eu praticamente espremi todo o valor deles. Usei-os para fortalecer minha mente. E também para manter minha dignidade mais básica. Sofia Monteiro parecia estar se preparando para ir para o exterior. Ouvi do Gabriel Rocha. A família dele já tinha tudo arranjado para ele. Uma universidade da Ivy League. Depois de se formar, iria direto para Wall Street. Um vencedor na vida. O tom de Gabriel Rocha estava cheio de inveja. Eu acenei com a cabeça. Não senti nada. Isso era exatamente o percurso de vida que ele deveria ter. Uma tarde comum. Eu saí da biblioteca. E me preparei para voltar ao dormitório. A luz do entardecer se derramava sobre ele, dando-lhe uma camada suave de luz dourada. Ele não estava como de costume, com aquela aura orgulhosa que mantinha as pessoas à distância. Ele parecia um pouco melancólico, e até mesmo um pouco frágil. Eu parei. Fiquei debaixo da sombra de uma árvore não muito longe. Eu não sabia por que ele estava sozinho ali. Talvez estivesse tendo problemas com a inscrição para a faculdade. Talvez tivesse brigado com um amigo. Muitos pensamentos passaram pela minha mente. Mas nenhum era certo. Ele simplesmente ficou sentado em silêncio. O vento sem fim soprava seu cabelo comprido. Depois de um tempo, ele tirou algo da mochila. Parecia uma pequena caixa de música. Ele girou a corda. Um som de música claro e agradável começou a tocar. Era Castelo no Céu. Ele segurou a caixa de música nas palmas das mãos. E ficou imóvel, de cabeça baixa. Eu não conseguia ver sua expressão. Mas eu podia sentir uma tristeza se espalhando dele. Este era um Sofia Monteiro que eu nunca tinha visto antes. Na minha impressão, ele sempre era brilhante e glamouroso.
E onipotente. Ele podia gastar 90.000 yuans sem se importar. E também podia cooperar comigo sem expressão alguma. Ele era como uma escultura perfeita sem sentimentos. Mas agora, essa escultura parecia ter uma pequena rachadura. De repente, lembrei do primeiro ano da faculdade. Depois que ele me transferiu o dinheiro. Levantou a cabeça e disse. A expressão de aceitar a derrota na aposta. Plana, indiferente. Mas no fundo dos olhos, parecia esconder algo que eu não conseguia entender na época. O que seria? Não sei. Fiquei muito tempo parado debaixo da árvore, até o anoitecer por completo. Os postes de luz à beira do lago acenderam. Sofia Monteiro guardou a caixa de música. Levantou-se e foi embora lentamente. Do início ao fim, ela nunca percebeu a minha presença. Voltei ao dormitório. Pela primeira vez, não acendi o meu abajur de cabeceira. E também não olhei para o meu plano de pagamento. Sentei-me diante da escrivaninha. Fiquei um longo tempo em estado de choque. Minha mente estava completamente ocupada pela imagem de Sofia Monteiro sentada à beira do lago. Aquela melodia de Castelo no Céu. Foi a primeira vez que percebi que Sofia Monteiro talvez não fosse como aparentava. Naquele mundo suntuoso. Ela também podia ter suas próprias preocupações e solidão. Aqueles 90.000 para ela talvez não significassem nada. Mas aquele jogo de verdade ou consequência. Aquela frase quem perde paga. O que significava para ela? Pela primeira vez, comecei a pensar nessa questão. Mas não encontrei resposta. Entre mim e ela, havia um mundo que eu não conseguia transpor. A única coisa que podia fazer era concluir nossa transação o mais rápido possível. E então sair completamente do mundo dela. Liguei o computador. Comecei a revisar meu currículo. Os avisos de entrevista logo chegariam. Eu precisava conseguir a melhor oferta. O dia da formatura se aproximava. Consegui uma oferta de uma das principais empresas de internet do país. O salário e os benefícios superaram minhas expectativas. No dia da assinatura do contrato, saí do prédio da empresa. Fiquei sob a luz do sol. E soltei um longo suspiro de alívio. 4 anos de tolerância e esforço. Finalmente tinham valido a pena. Na mesma hora, liguei para casa. Contei a notícia para minha mãe. Minha mãe chorou do outro lado da linha. Ficava repetindo a mesma frase. Conseguiu algo na vida. Meu filho conseguiu algo na vida. Meus olhos também ficaram marejados. À noite, voltei ao dormitório. Abri meu caderno de planejamento de 4 anos. A última página era meu resumo financeiro. Renda total de 90.000 yuans. Mensalidades, 15.000 yuans. Despesas de vida, 36.800 yuans. Material didático e livros, 4.800 yuans. Ajuda para a família, 20.000 yuans. Diversos, 1.300 yuans. Despesas totais, 77.900 yuans. Isso é apenas o núcleo das contas. Ainda tinha muitos gastos pequenos. Registrei em outro caderno. 4 anos. 90.000 yuans. Gastei praticamente até o último centavo. Verifiquei o saldo do cartão bancário. 90.088 yuans e 82 centavos. Agora só restam 82 centavos. Exatamente. Tudo terminou perfeitamente de acordo com meu plano. Fechei o caderno. Este caderno, que carregou minha juventude, humilhação e luta durante 4 anos, cumpriu sua missão. Na minha conta de pagamento, já tinha juntado mais de 30.000 yuans. Ainda muito longe da meta de 90.000. Muito distante. Mas agora tenho um emprego estável e bem pago. Tenho capacidade clara de pagamento. O resto é só questão de tempo. No dia da formatura, o tempo estava ensolarado. Todos usavam becas. Tiravam fotos loucamente pelo campus. Havia risos por toda parte. Abraços e despedidas. Eu era como um estranho. Ficava quieto, à margem da multidão. Não tinha muitos amigos. O único com quem me dava bem, Gabriel Rocha. Assinou contrato de trabalho em sua cidade natal. Pegaria o trem à tarde para partir. Não encontrei Sofia Monteiro. A manhã inteira. Não a vi entre a multidão. Talvez ele nem tenha vindo. Para alguém como ele. Uma cerimônia de formatura. Talvez não signifique nada. Sinto em meu coração uma mistura de decepção e alívio. Eu me preparei por muito tempo, para hoje, dizer a ele pessoalmente um obrigado. E também queria dizer a ele que devolveria o dinheiro. Mas não consigo nem encontrá-lo. Quando estava prestes a ir embora, uma voz veio de trás. Lucas Lima. Virei-me bruscamente. Era Sofia Monteiro. Ela também usava a beca de formatura. O cabelo comprido caía sobre os ombros. Com uma maquiagem leve. Muito bonita.
Ela estava parada sozinha, não muito longe, me olhando. Parabéns. Ela disse. Você também. Senti minha própria voz um pouco seca. Conseguiu a oferta? Ela perguntou. Sim, consegui. Que bom. Ela acenou com a cabeça. O rosto sem expressão. Ficamos em silêncio entre nós. Pessoas iam e vinham ao redor. Barulho e alegria. Nós dois parados ali. Como uma cena de filme mudo. Queria falar sobre o dinheiro. Queria mostrar a ela minha conta de 30 mil. Queria contar meu plano de pagamento. Mas as palavras ficaram presas na garganta. Diante dela, que estava prestes a ir para Wall Street. Meu salário modesto. Meu plano. Não seria ridículo. Não queria mais, na frente dela, expor minha pobreza e humilhação. Eu ia dizer algo. Mas ela falou primeiro. Vou embora. Ir para os Estados Unidos. Sim, boa viagem. Eu disse. Ele olhou para mim. Com um olhar profundo. Lucas Lima. Ele de repente chamou meu nome. Esse dinheiro, não precisa devolver. Fiquei atônito. Foi o que perdi na aposta. Não tem nada a ver com você. Ele fez uma pausa depois de falar. E acrescentou mais uma frase. Você já conquistou o que queria por conta própria. Não é verdade? Depois de dizer isso, sem esperar minha resposta, ele se virou e foi embora. Olhei para suas costas, se misturando à multidão, cada vez mais distante. Um carro preto parou na entrada da escola. Ele entrou no carro e logo desapareceu. Fiquei parado no mesmo lugar, por muito, muito tempo, sem me mover, segurando o diploma e o certificado de conclusão. Pesados. Ele disse que eu não precisava devolver. Ele disse que eu já tinha vencido. Mas por dentro me sentia ainda mais vazio. Nosso acordo foi encerrado unilateralmente por ele. Nem mesmo a chance de pagar a dívida eu tive. Entre eu e ele. Aquela corda que usei todas as minhas forças para tentar romper, com um simples aceno de mão dele, foi cortada. Foi como dar um soco com toda a força, mas acertar um monte de algodão. Impotente e confuso. 4 anos acabaram. A história entre eu e Sofia Monteiro também acabou. Foi o que pensei. No meu primeiro dia de trabalho, o RH me levou para conhecer a empresa. Janelas enormes do chão ao teto. Lá fora, arranha-céus se erguem em fileiras. Todos passam apressados. No rosto, o cansaço e a excitação de elite. O ar está carregado de cafeína. E cheiro de dinheiro. Esse cheiro. Lembro do KTV suntuoso de 4 anos atrás. Mas é totalmente diferente. Lá, o dinheiro era desperdício. Era jogo. Aqui, o dinheiro é objetivo. É combustível. Logo me adaptei à vida aqui. Ou melhor, encadeei perfeitamente o estilo de vida dos meus 4 anos de faculdade. Disciplina e eficiência. Objetivos claros. Os outros entram às 9. Eu entro às 8. Os outros saem às 18. Eu faço hora extra até tarde da noite. Meus colegas me chamam de rei do trabalho. No começo, era brincadeira. Depois, virou respeito. Eu não ligo. Eles correm atrás de promoção e aumento. Do bônus de fim de ano. Das opções de ações. O que eu persigo é um número. 90 mil. Abri uma nova conta bancária. Quando o salário cai. Depois de descontar o essencial para viver. O resto vai todo para lá. Não me impus mais. O limite rígido de 800 yuans como na faculdade. Mas mantive o hábito da frugalidade. Não compro artigos de luxo. Não participo de socialização inútil. Meu único hobby é ir à academia no andar de baixo do escritório. Minha vida é simples como uma linha reta. 1 ano depois, me tornei o pilar técnico do grupo. 2 anos depois, assumi a liderança de um projeto importante. O bônus de fim de ano chegou a 6 dígitos. 3 anos depois, fui promovido a gerente de projeto. Agora, lidero uma pequena equipe. Minha conta de pagamento já tinha ultrapassado os 90 mil. Eu até calculei com a maior taxa de juros de investimento bancário. O rendimento desse dinheiro ao longo de 8 anos. Os juros. Arredondei para um número inteiro. 120 mil. O dinheiro já estava pronto. Mas o credor desapareceu. Depois da formatura, Sofia Monteiro sumiu como se tivesse evaporado. Tentei procurá-la. Revirei todas as redes sociais. Não encontrei nenhuma conta chamada Sofia Monteiro. Perguntei ao Gabriel Rocha. Ele também não sabia. Ela foi para os Estados Unidos. Não pertence mais ao nosso mundo. Como poderia ter contato? Gabriel Rocha disse ao telefone. Ele voltou para sua cidade natal. Trabalha numa instituição pública. Vivendo na rotina. Preparando-se para casar. Nós nos falamos de vez em quando.
Só conversávamos sobre coisas banais do dia a dia. O nome Sofia Monteiro tornou-se um tabu. Ninguém mais o mencionava. Eu guardei aqueles 120 mil no cartão, parados, imóveis. Eles eram como uma lápide fria, a homenagear aquela minha juventude humilde e tortuosa, e também como uma missão que nunca poderia ser concluída, lembrando-me constantemente que eu ainda devia algo a alguém. No quarto ano, dei a entrada num apartamento nesta cidade. Comprei um pequeno, mas muito bom apartamento. Também comprei um carro. Não era um carro de luxo, mas era suficiente para me dar, nesta cidade imensa, uma casca de metal que pudesse se mover livremente. Eu estava em pé diante da janela panorâmica da minha casa, olhando as luzes da cidade lá fora. Eu tinha meu próprio negócio, minha própria casa e meu carro. De acordo com os padrões do mundo, eu era um sucesso. Finalmente me tornei o tipo de pessoa que sempre quis ser. Mas aquele vazio que Sofia Monteiro deixou em meu coração nunca foi preenchido. Eu até me perguntava como ela estava nos Estados Unidos. Aquela princesa orgulhosa, em uma terra estrangeira. Faria novos amigos? Ela ainda jogaria verdade ou consequência? Ainda mudaria o destino de um garoto pobre com tanta indiferença? Eu não sei. Só sei que, se eu não a encontrar, essa dívida vai me perseguir por toda a vida. Numa sexta-feira à noite, o grupo do WeChat da faculdade, que há muito tempo estava silencioso, de repente se animou. O monitor da turma postou um aviso no grupo, dizendo que no próximo fim de semana haveria uma reunião de 4 anos da formatura. O local escolhido era o buffet de um hotel 5 estrelas. O grupo imediatamente ficou agitado. Já faz 4 anos. Monitor é fera, tenho que ir. Quem está na cidade? Vamos nos encontrar. Eu olhei aquelas fotos de perfil e mensagens piscando, sem muito interesse. Minha vida agora não tem mais muita ligação com os colegas da faculdade. Ir lá seria só competir e se gabar da situação atual. Eu estou bem agora. Tenho minha própria empresa. O nome Leonardo Lima era como um espinho que picou meu nervo na hora. Naquela noite no KTV, foi ele quem, com aquele tom leve e venenoso, propôs a aposta de 90 mil. Foi ele quem me colocou naquela mesa da vergonha. Vai você. Tenho trabalho no fim de semana. Inventei uma desculpa. Não enche. Agora és supervisor. Não precisas de estar a fazer horas extras todos os dias. Vem para fora. Também não te vejo há muito tempo. Vim especialmente da minha terra natal de avião. Não consegui recusar mais. No dia do encontro de antigos alunos, fui de carro até ao hotel. O estacionamento estava cheio de carros de luxo. BMW, Mercedes, Porsche. Estacionei o meu carro num canto. Senti-me como antigamente, aquele estudante pobre a entrar num lugar suntuoso. Só que desta vez, vestia um fato decente. E tinha dinheiro suficiente no bolso para pagar este jantar caro. O salão privado já estava cheio de gente. Muitos tinham mudado de aspecto, gordos ou carecas. Quando me viram entrar, várias pessoas levantaram-se entusiasticamente para me cumprimentar. Lucas Lima. Uau! Agora és um figurão. Chefe Lucas. Muito prazer, muito prazer. Aqueles colegas que antigamente fingiam não me ver, agora tinham sorrisos calorosos estampados no rosto. Respondi educadamente. Sentei-me num canto. O Gabriel Rocha estava lá, claro. Ele vestia roupas de marca. Usava óculos de aros dourados. Bem vestido e com ar importante. Ele viu-me. Veio ativamente com um copo na mão. Lucas Lima, há quanto tempo? Ouvi dizer que estás naquela grande empresa. A ter muito sucesso. Mais ou menos. Respondi com indiferença. Estás a ser modesto, não estás? Ele tocou no meu copo. Na nossa turma. Agora só sobrou você e a Monteiro. Não. Agora só sobrou você. Ele mencionou aquele nome de propósito. E parou de propósito também. Olhei para ele sem dizer nada. Depois de algumas rodadas de bebida, todos soltaram a língua. Alguém começou a falar das velhas histórias engraçadas. Não sei quem. Trouxe a Sofia Monteiro à tona de novo. Falando nisso. A beleza da turma, a Sofia Monteiro. Como ela está agora? Virou elite de Wall Street nos Estados Unidos, né? Assim que ele disse isso, o salão ficou subitamente em silêncio por um instante. Todos se entreolharam. As expressões estavam estranhas. Leonardo Lima tomou um gole e soltou uma risada de escárnio. Elite de Wall Street.
Vocês estão vivendo num sonho, é? Uma menina perguntou curiosa. Leonardo Lima. Você sabe de algum segredo, não sabe? Leonardo Lima adorou essa sensação de ser o centro das atenções. Ele limpou a garganta e disse. A família dela já faliu há muito tempo. Vocês não sabiam. Faliu. Sério ou não? Todos ficaram chocados. Claro que é sério. No tom de Leonardo Lima. Havia um toque de Schadenfreude. Foi por volta de 2 anos atrás. O pai dela investiu mal e foi enganado. A cadeia de capital rompeu. Ficou com uma montanha de dívidas. Ouvi dizer que são alguns bilhões. Alguns bilhões. Alguém respirou fundo. E a Sofia Monteiro? Os pais dela até se esforçaram. E fugiram para o exterior na calada da noite. Agora estão sendo procurados. Coitada da nossa princesa Sofia. Foi deixada sozinha. Carregando todas as dívidas. Lucas Lima ficou firme. Mas não demonstrou nenhuma compaixão no rosto. Ouvi dizer ainda há pouco que o tribunal leiloou todos os bens dele. Agora é um caloteiro. Não pode nem andar de trem-bala ou avião. Zezé. Como as voltas que o mundo dá. O salão ficou em silêncio absoluto. Todos ficaram chocados com a notícia, sem palavras. Senti meu sangue esfriar na hora. Meus ouvidos zumbiam baixinho. O que Lucas Lima disse depois? Não ouvi uma palavra. Só sabia que Sofia Monteiro estava falida. Aquela garota que brilhava como o sol. Aquela garota que me salvou com 90 mil yuans. Ela caiu. Levantei-me, tremendo de frio. A cadeira raspou no chão, produzindo um som agudo. Todos olharam para mim. Não disse nada. Virei-me e fui embora. Saí do hotel. O vento frio lá fora batia no meu rosto, mas eu não sentia o menor frio. Entrei no carro. Segurei o volante com as 2 mãos, mas não sabia para onde ir. Na minha cabeça, só havia um pensamento. Encontrá-la. Precisava encontrá-la. Comecei a procurá-la feito um louco. Pela primeira vez em 4 anos. Usei todos os recursos que tinha. Contratei detetives particulares para descobrir seu paradeiro. Pedi ajuda aos colegas do departamento jurídico da empresa. Através do sistema público de documentos legais. Procurei casos de dívidas relacionados a ela. As informações chegavam até mim aos poucos. Tudo que Leonardo Lima disse era verdade. Até pior do que ele contou. A empresa do pai dele entrou em processo de falência e liquidação. Como um dos fiadores, ele foi forçado a assumir a responsabilidade solidária. Os imóveis registrados em seu nome. O carro. Todas as economias bancárias. Foram todos congelados e leiloados. Usados para pagar as dívidas. Mas aquilo foi apenas uma gota no oceano. Ele foi incluído na lista de devedores inadimplentes, também conhecida popularmente como lista de caloteiros, com restrições de alto consumo. Não podia viajar de avião nem de trem-bala. Não podia se hospedar em hotéis de luxo. Uma imensa rede invisível o aprisionou no nível mais baixo desta cidade. A última informação que o detetive me deu foi que, há 6 meses, ele estava alugando um porão em um bairro antigo. Depois, por não conseguir pagar o aluguel, foi expulso pelo proprietário. Depois disso, perdeu completamente o seu rastro. A pista terminou aqui. Estacionei o carro na entrada daquele bairro antigo, olhando para a entrada escura e úmida daquele porão. Fiquei ali parado por um longo tempo. Não consigo imaginar como Sofia Monteiro caiu das nuvens para um lamaçal como este. Também não consigo imaginar como ela, sozinha, conseguiu suportar tudo aquilo. Nos meses seguintes, eu, como um fantasma, vagueei por cada canto desta cidade. Depois do trabalho, eu não ia mais para casa, mas dirigia até os lugares onde os moradores de rua poderiam se reunir. Debaixo de pontes, parques, saídas de metrô, lanchonetes abertas 24 horas. Cada vez que via uma figura feminina magra, meu coração se apertava fortemente. Mas nunca era ela. Comecei a suspeitar se jamais a encontraria novamente. Talvez ela já tivesse partido desta cidade. Talvez ela já não esteja mais aqui. Esse pensamento me fez tremer de frio. Era uma noite de inverno. Muito frio. Eu acabará de terminar na empresa 1. Desenvolvimento fechado que durou uma semana inteira. Exausto física e mentalmente. Já era 1 da manhã. Eu dirigia por ruas vazias, quando passei por um viaduto. Houve uma colisão traseira na frente, bloqueando o caminho. Meus olhos percorreram as figuras encolhidas. Meu coração já estava anestesiado.
Quando os faróis estavam prestes a passar pelo último barraco, meu movimento de repente parou. Ali estava deitada uma pessoa, enrolada em um casaco militar sujo e rasgado, toda encolhida, não diferente dos outros. Mas por fora daquela camiseta imunda, aparecia um pé, calçado com uma sapatilha de lona. Embora já não se visse a cor original, eu reconheci aquele modelo. Era o modelo que na cidade universitária, na loja de sapatos baratos, eu tinha visto inúmeras vezes. Sofia Monteiro nunca usava esse tipo de sapato. Mas meu coração, descontroladamente começou a disparar. Estacionei o carro na beira da estrada. Desliguei o motor. Saí do carro. O vento frio cortava meu rosto como uma faca. Passo a passo, caminhei em direção àquela figura. Ao redor estava muito silencioso. Só o vento e as batidas do meu próprio coração. Cheguei diante daquele barraco. Abaixei-me devagar. Com a luz amarelada do poste distante, consegui ver aquele rosto. Aquele rosto estava muito sujo. O cabelo embaraçado como erva seca. As bochechas magras, deformadas. Os lábios rachados e ressecados. Mas o contorno familiar, mesmo fechados, ainda carregavam um pouco de... Senti como se um martelo pesado tivesse batido com força no meu peito. A dor era tanta que não conseguia falar. Ele pareceu sentir a presença de alguém. Seu corpo se mexeu um pouco. As pálpebras tremeram levemente. Com dificuldade, abriu uma pequena fenda. Aqueles olhos que antes eram cristalinos e brilhantes, e que, ao me olhar, traziam um toque de curiosidade e distanciamento. Agora só restavam cansaço e vazio infinitos. Ele me olhou. O olhar sem foco. Como se ainda não tivesse entendido. Eu o olhei. Olhei para a confusão em seus olhos. Então, estendi minha mão para ele, com a palma aberta. Assim como há 4 anos, ele fez comigo na cerimônia de formatura. Com uma calma que não admitia contestação, ouvi minha própria voz, atravessando o vento frio da noite, chegando clara aos seus ouvidos. Vem comigo? Suas pupilas se contraíram bruscamente. O vazio em seu olhar foi instantaneamente preenchido por choque e incredulidade. Ele me fitou fixamente, e depois olhou para minha mão estendida. No segundo seguinte, daqueles olhos opacos, brotaram lágrimas grandes e grossas, que escorreram violentamente por seu rosto sujo. Suas lágrimas, como uma geleira acumulada por muito tempo, finalmente derreteu naquele momento, desabando em silêncio, sem choro alto, sem soluços, apenas fluindo silenciosamente, lavando a sujeira de seu rosto, deixando marcas nítidas. Não o apressei, nem disse nada. Assim ficamos, um agachado, outro deitado, sob o viaduto da cidade, nos enfrentando no vento cortante. O mundo parecia ter sido silenciado. Restava apenas, de vez em quando ao longe, o som do atrito dos pneus dos veículos, e aquelas lágrimas de desespero, quase perdidas no vento. Fiquei um tempo em pé, até que tirei o casaco de caxemira, de valor incalculável que vestia, e, curvando-me, cobri com cuidado seu corpo frágil. No casaco ainda restava o calor do meu corpo, e o aroma daquele perfume amadeirado, de alta qualidade que eu usava. Esse calor e esse perfume contrastavam fortemente com o cheiro azedo e úmido que vinha dele. O corpo dele estremeceu violentamente, como se tivesse sido queimado, e as lágrimas correram ainda mais. Ele tentou afastar o casaco, mas estava fraco demais. O braço ergueu-se a meio e caiu sem forças. Não dei a ele chance de recusar. Ajoelhei-me novamente, e com uma força que não admitia contestação, segurei o seu braço gelado. Segurei o seu braço gelado, e puxei-o para fora daquele monte de mantos imundos. Ele está muito leve. Leve como uma pluma. Praticamente o estou amparando, sustentando seu corpo cambaleante. Ele tropeça. Cada passo é extremamente difícil. Da abertura da ponte até a beira da estrada onde estacionei. Não passa de algumas dezenas de metros. Mas caminhamos por um longo tempo. Abro a porta do carro. Coloco-o no banco do passageiro. Ele se encolhe no banco largo, parecendo ainda mais franzino. Meu casaco grande envolve seu corpo, como uma criança vestindo roupa de adulto às escondidas. Fecho a porta do carro. Sento no banco do motorista. Ligo o aquecedor do carro no máximo. O vento quente sopra. Ele começa a tremer incontrolavelmente novamente, os dentes batendo. É o corpo após um frio extremo. De repente, senti o contato com uma palma quente. Não perguntei para onde íamos, nem o que aconteceu com ele nesses anos. Apenas liguei o carro com calma, e entrei no fluxo do trânsito. Ele não disse uma palavra.
Virou o rosto para olhar as luzes vermelhas que passavam rapidamente pela janela. Aquelas luzes brilhantes, refletidas em seus olhos vazios, não provocavam nenhuma ondulação. Ele parecia uma marionete sem alma. Deste mundo ostentoso que um dia foi seu, já não conseguia sentir o menor interesse. O carro entrou no meu bairro. Estacionamento subterrâneo. Desliguei o motor. Saí do carro. Contornei até o outro lado para abrir a porta para ele. Chegamos. Eu disse. Ele não se mexeu. Manteve a mesma posição, olhando pela janela. Esperei com paciência. Depois de muito tempo, ele lentamente virou a cabeça para me olhar. Seus olhos cheios de confusão e incerteza. Estendi minha mão para ele. Assim como fiz embaixo da ponte. Desta vez, ele hesitou um pouco. Então, colocou-a suavemente na minha palma. Apertei. E puxei-o para fora do carro. Entramos no elevador. As paredes de espelho polido refletiam suavemente nossas duas silhuetas. Um de terno e gravata. Postura ereta. O estereótipo mais padrão de elite desta cidade. O outro, vestindo trapos. Aparência abatida. Como se viesse de outro mundo. Um refugiado errante. Absurdo e real ao mesmo tempo. Abri a porta da minha casa com a digital. Uma luz quente e brilhante jorrou para fora. Meu apartamento não é grande, mas mantém-o impecável. Estilo nórdico minimalista. Tudo em perfeita ordem. Ele olhou para baixo, para seus próprios pés. Os tênis de lona desbotados. E depois para o piso de madeira polido. Instintivamente, recuou os pés. Entre. Eu disse. Peguei um par de chinelos novos do armário de sapatos. Coloquei na frente dele. Ele hesitou antes de calçá-los. Com movimentos rígidos, me seguiu até a sala de estar. Apontei para a direção do banheiro. Vá tomar um banho. A água quente está saindo. No armário tem toalhas limpas. E roupas para trocar. Não tenho roupas femininas. Só pude encontrar no guarda-roupa um conjunto de roupa esportiva de algodão nova. Ele, como um robô, obedeceu e foi para o banheiro. Logo, ouviu-se o som de água corrente. Entrei na cozinha. Abri a geladeira. A geladeira estava cheia de ingredientes importados. Leite, bife, legumes e frutas frescas. Mas eu não sabia o que fazer para ele comer. O estômago dele provavelmente não aguentaria nada agora. Por fim, peguei no pote de arroz. Uma pequena tigela de arroz. Lavei bem. Coloquei numa panela de barro. Liguei o fogo baixo para cozinhar lentamente um mingau de arroz branco. O som da água no banheiro durou muito, muito tempo. Tanto que pensei se ele não teria tido algum acidente lá dentro. Quando eu estava prestes a bater na porta, não aguentando mais, o som da água parou. Uns 10 minutos depois, a porta do banheiro foi aberta devagar. Ele saiu, com o cabelo molhado escorrendo sobre os ombros, vestindo meu conjunto de roupa esportiva, grande demais para ele. As pernas da calça estavam muito compridas, folgadamente amontoado nos tornozelos. Ele todo, como se tivesse sido lavado pela água, revelando a sua aparência original. Muito branco, mas sem qualquer cor. Branco doentio, muito magro. Tão magro que as maçãs do rosto se destacam. Olhos profundamente encovados. Queixo assustadoramente pontiagudo. Naquele rosto que outrora era orgulhoso e radiante, agora só restam cansaço e sensação de despedaçamento. Ele não ousa olhar para mim. As mãos inquietas agarram a barra da roupa. Coloco o mingau cozido numa tigela. Ponho-a na mesa de jantar. Empurro-a para a frente dele. Come alguma coisa. A minha voz está muito calma. Ele levanta a cabeça. Olha para aquela tigela de mingau fumegante. E depois olha para mim. Aqueles olhos que há pouco tinham sido umedecidos pela água quente enchem-se novamente de lágrimas. Uma gota, 2 gotas. Caem precisamente dentro da tigela de mingau, formando uma pequena ondulação. Ele acaba por pegar naquela tigela de mingau. As suas mãos tremem muito. A colher de cerâmica choca contra o rebordo da tigela, produzindo um som nítido. Ele baixa a cabeça. Ele não recusa. Silenciosamente, aceita e continua a comer. Depois de terminar a segunda tigela, ele larga a colher, com comida no estômago. A sua tez parece ter melhorado um pouco. Já não é aquele branco assustador. Arrumo os pratos e os talheres. Depois apontei para o quarto de hóspedes ao meu lado. Dormes naquele quarto. Descansa cedo. A porta do quarto de hóspedes está aberta. Lá dentro há uma cama com roupa de cama limpa. Um guarda-roupa.
Uma janela com vista para a paisagem noturna da cidade. Ele está parado à porta, olhando para aquela cama macia e confortável. O seu olhar está cheio de desejo. Mas não ousava atravessar. Como se aquilo não fosse uma cama, e sim um sonho que ele não merecia ter. Entra. Repeti, com um tom de ordem que não admitia contestação. Foi então que ele pareceu despertar. E, de cabeça baixa, entrou rapidamente, fechando a porta com cuidado. Voltei para o meu quarto. Mas não senti o menor sono. Conseguia ouvir do quarto ao lado uns sons muito baixos, como se fossem um choro contido ao extremo, soluços abafados. Meu coração parecia apertado por uma mão invisível, contraindo-se sem parar. Eu o encontrei e o trouxe para casa. Era o que eu havia imaginado. Aquela garota que um dia, com 90.000 yuans, como uma divindade, me tirou do fundo do poço. Agora precisava que eu, com uma tigela de mingau, garantisse sua sobrevivência mais básica. O absurdo e a crueldade do destino, naquele momento, se revelavam por completo. Nos dias seguintes, entre nós se formou uma estranha cumplicidade silenciosa. Eu ia trabalhar na empresa todos os dias como de costume. Ela ficava em casa. Dormia por muito tempo. No primeiro dia, dormiu praticamente 20 horas seguidas, como se quisesse recuperar de uma só vez todo o sono perdido naqueles anos. Continuava sem falar. Não havia qualquer comunicação entre nós. Antes de sair para o trabalho, eu deixava um café da manhã simples na mesa e trazia o jantar ao voltar. Comprei um celular novo para ela e um novo chip. Comprei muitas roupas novas. Não eram vestidos caros, mas as peças mais simples e confortáveis. Camisetas e jeans. Coloquei tudo no armário do quarto dela. Ela comerá silenciosamente a comida que preparei. Vestirá as roupas que comprei. Mas sempre, ela é como uma sombra transparente que vive neste apartamento, tão quieta que quase não tem presença. Eu consigo sentir que ela usa esse silêncio para manter o último pedaço. Ela não quer conversar comigo, porque, uma vez que abrir a boca, significaria admitir o fracasso dela, admitir a humilhação dela, admitir que precisa da minha esmola e pena. Eu sei que preciso dar tempo a ela. A mudança aconteceu no quarto dia. Voltei do trabalho para casa. Descobri que, quando saí de manhã, a louça acumulada na pia já tinha sido lavada e organizada direitinho no escorredor. O chão do apartamento também tinha sido limpo, mais limpo do que eu mesmo costumava fazer. Entrei na sala e vi que ela estava sentada no sofá. Ela não se escondia mais no quarto, apenas ficava sentada em silêncio, olhando o entardecer da cidade através da janela de vidro. A silhueta dela era fina como uma folha de papel. Ao ouvir o som da minha volta, os ombros dela tremeram quase imperceptivelmente. Ela se levantou, virou-se e olhou para mim. Seus lábios se moveram, como se quisesse dizer algo. Mas no final, não disse nada. Baixou a cabeça e se preparou para voltar ao quarto. Espera. Chamei-a. Ela parou, de costas para mim. Você não precisa fazer isso, eu disse. O corpo dela congelou. Depois de muito tempo, ela se virou. Pela primeira vez, olhou diretamente nos meus olhos. Nos olhos dela ondulavam emoções extremamente complexas. Havia gratidão. Havia humilhação. A humilhação. A luta. E também um traço de determinação que não consigo entender. Então ela finalmente falou. Esta foi a primeira frase que ela disse. Depois de voltar para esta casa. A voz rouca e seca, como duas lixas se roçando. Não posso ficar aqui de graça. A voz dela era muito baixa, mas como um prego, cravado fundo no meu coração. Mesmo nesta situação, ela ainda se importa com isso. Ela ainda é a orgulhosa Sofia Monteiro. Eu olhei para ela, com sentimentos confusos no meu peito. Fui até o escritório e, da gaveta mais funda do meu armário, peguei um caderno. Um caderno com a capa já um pouco gasta. Voltei para a sala de estar. Caminhei até ela e abri o caderno, entregando-lhe. Ela, confusa, baixou a cabeça. Quando seus olhos tocaram as palavras escritas na parte de baixo do caderno, suas pupilas se contraíram bruscamente. As 4 palavras eram: plano de 4 anos. Abaixo, com minha caligrafia elegante e caprichada, estavam registrados os detalhes minuciosos daqueles 90.000 yuans. Mensalidade, despesas de vida, despesas com livros e materiais, dinheiro enviado para casa. Cada item estava claro. Apontei para a coluna das despesas de vida e disse a ela: você, naquela época, com 90.000 yuans, pagou 4 anos do meu aluguel.
e das minhas despesas de vida, mas com uma força incontestável. Agora é a minha vez. Ela ficou olhando fixamente para aquele caderno, olhando para aqueles números e caracteres densos. Aquelas eram apostas que ela já havia esquecido, mas eram para outra pessoa. Toda a sua juventude de 4 anos, de uma maneira quase devota, executava o contrato de sobrevivência. Os dedos dela começaram a tremer incontrolavelmente. Ela estendeu a mão, querendo tocar aquelas palavras familiares no papel, mas não ousava. Naqueles olhos que nos últimos dias estavam mortos e silenciosos, finalmente algo se despedaçou por completo. Aquele plano de 4 anos, como uma chave, finalmente abriu as comportas emocionais, que ela mantinha fechadas há tanto tempo. Ela já não conseguia manter aquela frágil calma. Desamparada. Seu corpo lentamente se agachou. Os ombros sacudiam violentamente. O choro tão reprimido finalmente escapou por entre seus dedos. Não eram lágrimas silenciosas, nem soluços abafados, mas um choro desesperado e dilacerante, como se todos os anos de sofrimento, desespero e medo estivessem sendo chorados de uma só vez. Eu não a ajudei a se levantar, nem disse qualquer palavra de conforto. Eu sabia que o que ela precisava naquele momento era apenas eu ficar ali em silêncio ao lado, colocando a caixa de lenços perto de sua mão, como um guardião silencioso, deixando seu choro ecoar pelo apartamento silencioso. Ela chorou por muito, muito tempo, até que sua voz ficou rouca, e seu corpo tremia levemente de exaustão. Só então foi parando aos poucos, agachada no chão, como uma criança perdida. Os ombros ainda soluçavam de leve. Eu servi um copo de água morna e estendi para ela. Ela pegou e deu um pequeno gole. Aos poucos, a emoção foi se acalmando. Levanta. O chão está frio. Eu disse. Ela se apoiou no sofá e se levantou cambaleando. Sentou-se no sofá. Coloquei o caderno sobre a mesinha de centro à sua frente. A sala de estar mergulhou num longo silêncio. Muito tempo depois, ela, com a voz rouca, começou a falar. Desculpa. Ela disse, e eu fiquei um pouco surpreso, olhando para ela. Desculpa pelo que aconteceu naquela época. Ela baixou a cabeça, a voz cheia de culpa. Eu não sabia. Eu não sabia que aquele dinheiro era tão importante para ti. Não precisas de pedir desculpa. Interrompi-a. Pelo contrário. Eu é que te devia agradecer. Sem aquele dinheiro, não existiria o eu de hoje. Estou a falar a sério. Aqueles 90 mil não foram apenas dinheiro. Foram uma luz no momento mais escuro da minha vida. Foram o que me tirou do poço. E também o que me fez chegar onde estou. Ela ergueu a cabeça, com os olhos vermelhos a olhar para mim. Os lábios tremeram. Por fim, fez aquela pergunta. Por quê? A voz dela era muito suave, como se estivesse a perguntar-me, ou a perguntar a si mesma. Por quê? Ser tão bom para mim. Olhei para ela. Olhei para aqueles olhos dela, cheios de dúvida e confusão. Não respondi diretamente. Em vez disso, tirei do bolso o meu celular. Desbloqueei-o. Abri a aplicação do banco. Procurei uma página de conta específica. E depois entreguei-o. Ela pegou nele, confusa, quando viu no ecrã aquele número. Ficou completamente paralisada. Eu disse, os 90 mil de capital. Mais estes 8 anos. Os juros calculados com a maior taxa de investimento. Já estava preparado há muito tempo. Só que nunca conseguia te encontrar. Sofia Monteiro fixou o olhar intensamente naquela sequência de números na tela do celular. Estes 120 mil. Para a família dela. Em comparação com a dívida enorme que uma vez tiveram. Não passava de uma gota no oceano. Mas ela sabia. O significado daquele dinheiro já tinha ultrapassado o seu próprio valor. Ela era minha obsessão nestes 8 anos. Era quando eu seguia sozinho na escuridão. O farol que nunca se apagou. Era eu a dar o meu melhor, para recuperar o que pertencia, a dignidade de um homem. Era precisamente eu a provar-lhe que entre nós não era apenas uma relação de esmola e recebedor, mas sim uma troca igualitária. Ela finalmente compreendeu. Compreendeu por que razão a encontrei. Por que a levei para casa. Por que a estou a cuidar assim agora. Isto não é compaixão. Não é pena. Muito menos uma esmola arrogante de cima para baixo. Isto é pagar uma dívida. É uma cerimônia de transferência atrasada há 4 anos. Ela devolveu meu celular. Cobriu o rosto com as 2 mãos. Desta vez, ela não chorou. Apenas o corpo tremia sem parar. Eu olhei para ela. Um lugar no meu coração que estava vazio há muito tempo. Naquele momento, parecia ser preenchido por algo
Desta vez, não mantive distância. Estendi a mão e coloquei-a suavemente no seu ombro trêmulo. Sofia Monteiro. Chamei o nome dela, com uma suavidade nunca antes vista. Já passou. Ela baixou as mãos. Ergueu o rosto coberto de lágrimas, olhando para mim, sob a luz amarelada e fraca. Seu olhar já não era mais vazio e insensível. Parecia ver estrelas brilhando dentro dele, uma a uma, reacendendo a esperança pela vida. Ela olhou para mim, por muito, muito tempo. Então, os cantos da sua boca, lentamente se ergueram, formando um pequeno arco. Era um sorriso extremamente frágil e extremamente precioso. Quando acordei, já era a plena luz do dia. Esta foi a primeira vez, desde que me mudei para este apartamento, que dormi até acordar naturalmente. Saí do quarto e, para minha surpresa, Sofia Monteiro já estava de pé. Ela não estava, como nos dias anteriores, encolhida no sofá, mas sim ali, em pé, diante da enorme janela de vidro. A luz da manhã atravessava o vidro e contornava sua silhueta, com uma auréola dourada e difusa. Ela vestia meu conjunto de roupa esportiva larga, segurando uma xícara de água quente. Observava silenciosamente a cidade que despertava lá fora. Ao ouvir meus passos, ela se virou. Uma noite de sono tranquilo. As águas profundas que por muito tempo lembrei, embora ainda não se visse o fundo. Pelo menos a superfície. Já não era mais tão morta e imóvel. Bom dia, ela disse em voz baixa. Foi a primeira vez que ela tomou a iniciativa de me cumprimentar. Bom dia. Assenti com a cabeça e fui para a cozinha. Peguei leite e ovos na geladeira. Ela me seguiu. Parou na porta da cozinha, parecendo um pouco hesitante. Posso usar o seu computador? Pode, a senha é o seu aniversário. Respondi sem me virar. Senti seu corpo ficar tenso. Não me virei. Continuei batendo os ovos. Aquela senha era a que eu tinha definido ao acaso quando me mudei. Não faço ideia desta casa também estar ligada àquele acordo, que durou 8 anos, quando coloquei os ovos fritos e o leite aquecido na mesa. Ela estava sentada diante do computador, navegando em algo. Não a incomodei. Comemos o café da manhã em silêncio. Aquela foi a primeira vez que, como colegas de quarto comuns, compartilhamos uma mesa e uma refeição. O clima já não era mais a opressão e o constrangimento dos dias anteriores, mas uma calma sutil. Nestes anos todos, ela falou de repente, ainda com os olhos fixos na tela do computador. Você viveu bem, não é? Mais ou menos, respondi. Trabalho muito, mas a recompensa é boa. Fiquei um pouco surpreso por ela se importar com essas coisas. Você também, disse eu. Ouvi dizer que você recebeu a oferta da Universidade da Pensilvânia. Ao tocar nesse assunto, seus olhos se apagaram, como uma estrela que se extingue num instante. Ela respondeu baixinho, e não falou mais nada. Bebeu rapidamente o resto do leite. Sabia que tinha tocado na ferida dela. Vou lavar a louça. Ela se levantou, querendo arrumar a bagunça. Não precisa, segurei a mão dela. Deixa aí. Meus dedos, sem querer, tocaram a pele dela. A mão dela estava muito fria e muito magra. Quase dava para sentir o contorno dos ossos. Olhei e retirei a mão rapidamente. Lucas Lima, ela levantou a cabeça e me olhou seriamente. Não posso ficar aqui comendo de graça para sempre. Preciso encontrar um emprego. Seu corpo ainda não se recuperou. Já estou bem. Seu tom era muito firme. Eu vi. Existem muitos trabalhos que não exigem alta escolaridade ou habilidades, como garçonete de restaurante ou caixa de supermercado. Posso fazer isso. Eu olhei para ela. Olhei para aquele rosto cheio de teimosia. Eu sabia que fazer Sofia Monteiro trabalhar como garçonete era pior do que matá-la. Mas ela preferia isso do que aceitar minha esmola. Fiquei em silêncio por um momento. Está bem, eu disse. Olhei nos olhos dela. Você precisa primeiro tirar um novo RG. E um cartão de banco também. Empurrei aquele cartão com 120 mil na frente dela. A senha ainda é seu aniversário. Ela olhou para aquele cartão, com os lábios bem apertados. Não o pegou. Isto não é esmola. Olhei nos olhos dela e disse palavra por palavra. Isto é o que você merece. É o retorno do seu investimento em mim naquela época. Use-o para começar sua nova vida. Esta é a última parte da nossa transação. A palavra transação era o nosso acordo tácito entre nós.
Eu dei a ela uma desculpa para aceitar minha ajuda. E também me dei uma. Peguei aquele cartão. Meus dedos ainda tremiam levemente. No fim de semana, fui com ela na delegacia para tirar a segunda via do RG. Na hora de tirar a foto, ela parecia muito nervosa. Provavelmente porque não encarava uma câmera há muito tempo. Ela nem sabia como fazer uma expressão normal. Senhorita, por favor, sorria. Mais natural. O fotógrafo já estava impaciente. Ela forçou os cantos da boca, mas conseguiu apenas um sorriso, mais feio que um choro. Aproximei-me, pedindo desculpas ao fotógrafo. Depois, agachei-me diante dela. Olhe para mim. Eu disse. Ela ergueu os olhos, fitando-me confusa. Lembra-se da competição esportiva no primeiro ano? Perguntei de repente. Com um sorriso radiante. Minha voz estava muito calma, como se contasse uma história que não tivesse nada a ver com ela. Mas seu olhar foi mudando aos poucos. A confusão se dissipou, e uma névoa de lágrimas surgiu, usando aquele sorriso. Sorria mais uma vez, pode ser? Falei baixinho. Ela me olhou. Ficou me olhando por muito tempo. Então fechou os olhos. Respirou fundo. Quando os abriu novamente, ela olhou para a câmera e vagarosamente mostrou um sorriso suave. Clique. Um momento ficou congelado. Depois de fazer o RG, fomos também ao banco. O processo foi mais complicado do que imaginei. Quando o caixa do banco, no sistema, o olhar que nos lançou, também carregava um traço de desconfiança e desprezo. Desculpe, senhora. Seu tom tornou-se profissional. De acordo com as normas, não podemos abrir uma nova conta de poupança para a senhora. Todas as suas contas bancárias já foram congeladas. O rosto de Sofia Monteiro ficou pálido na hora. Ela estava ali parada, como uma prisioneira, sentenciada em público, suportando os olhares indiferentes e estranhos ao redor. Eu podia sentir seu corpo tremendo. Avancei e a coloquei atrás de mim, bloqueando aqueles olhares hostis. Obrigada. Já entendemos. Eu a vi sair do banco. A luz do lado de fora era muito forte, mas ela não sentia o menor calor. Não adianta. Lucas Lima. Ela se encostou na parede, com uma voz cheia de desespero sem fim. Eu sou apenas uma devedora. Não tenho nem o direito de ter um cartão de banco. Não vou conseguir emprego. Nenhuma empresa vai querer um funcionário que não consegue nem abrir uma conta salário. Esta sociedade já não tem mais lugar para mim. Ela abraçou os joelhos e foi se agachando lentamente, enterrando o rosto fundo nos braços. A esperança que levei dias para reconstruir, diante da realidade cruel, foi despedaçada. Olhando para suas costas desesperadas, senti uma dor no peito, como se lutasse. Mas eu sabia que qualquer palavra de consolo naquele momento seria vazia. Peguei o celular e liguei para um veterano da faculdade. Ele agora é sócio de um escritório de advocacia renomado. Irmão Vei. Aqui é o Lucas Lima. Queria consultar uma questão jurídica com você, sobre devedores inadimplentes. Se eu quiser remover o nome da lista, quais procedimentos preciso seguir? Minha voz estava alta, o suficiente para que Sofia Monteiro, agachada no chão, ouvisse claramente. Seus ombros pararam de tremer. Ela ergueu a cabeça lentamente, olhando para mim incrédula. Eu não olhei para ela. Apenas ouvia com atenção as explicações do outro lado da linha. Acenava com a cabeça de vez em quando. Fazia minhas perguntas. A dívida principal era devido à falência da empresa. Responsabilidade solidária de garantia. Sim, o envolvido não ocultou nem transferiu bens. Certo, entendi. Ou seja, desde que seja possível chegar a um acordo com os principais credores, cumprindo parte das obrigações de pagamento diferido, é possível solicitar ao tribunal a anulação. Certo? Certo. Obrigado, colega. Um dia te convido para jantar. Desliguei o telefone. Ajoelhei-me à sua frente para ficar ao nível dos seus olhos. Você ouviu tudo. Não é tão ruim quanto você imagina. Não é um beco sem saída. Vou encontrar o melhor advogado para você. Vamos contatar cada credor. Negociar com eles. Criar um plano de pagamento diferido. Vamos pagar juntos o dinheiro que você deve. Olhei nos olhos dele e disse-lhe num tom que não admitia contestação. Você não está sozinho. As lágrimas dele voltaram a jorrar, mas desta vez, aquelas lágrimas já não continham apenas desespero. Contratar advogado, organizar as dívidas, contatar os credores.
Uma série de procedimentos legais complexos e tediosos foi oficialmente colocada na agenda. Usei toda a rede de contactos e recursos que acumulei ao longo destes anos. Meu colega advogado mais velho me recomendou uma equipe especializada em litígios de dívidas, profissional e eficiente. Sofia Monteiro contou tudo o que sabia ao advogado. A bagunça da empresa do pai dele era ainda mais complicada do que eu imaginava. Envolvia vários bancos e dezenas de credores particulares. O valor total era um número astronômico. Mas, como o advogado disse, enquanto ela ainda estivesse viva, e enquanto houvesse vontade de resolver o problema, sempre haveria um jeito. Eles começaram a tentar entrar em contato com os maiores bancos credores. Foi o primeiro passo. Discutiram a possibilidade de reestruturação e acordo da dívida. Era um processo longo. Não podia ser resolvido do dia para a noite. Mas, pelo menos, demos o primeiro passo. Saber que havia profissionais a lidar com aquela bagunça toda fez com que o peso no coração de Sofia Monteiro parecesse ter aliviado um pouco. O seu estado de espírito melhorou visivelmente. Ela já não passava os dias trancada no quarto. Quando eu chegava à casa do trabalho, ocasionalmente via-a sentada no sofá, a ver no tablet aulas abertas online. Economia, gestão, design. Eram todas áreas que ela conhecia bem, e nas quais sempre se destacara. Ela era como uma esponja seca há demasiado tempo, a absorver água com avidez, esforçando-se para recuperar o tempo perdido. Uma noite, enquanto eu trabalhava no escritório, ela entrou com um copo de leite quente. Ainda a trabalhar? Perguntou. Colocou o leite ao meu lado. Um projeto está numa fase crítica, respondi, enquanto continuava a digitar, sem sequer levantar a cabeça. Ela não foi embora. Em vez disso, ficou diante da minha estante, a examinar os objetos decorativos. Isto está muito vazio, disse ela, de repente. Parei o que estava a fazer e levantei a cabeça para olhar para ela. Além de livros técnicos, só tens uns enfeites muito sérios, comentou, apontando para um objeto que eu tinha colocado na prateleira. Globo de latão. E isso também. Muito antiquado. O tom dele. Ao lado. Observando-o com interesse. Então, na sua sábia opinião, como deveria ser decorado? Pelo menos deveria ter um pouco de senso artístico. Ele se aproximou, apontando para a parede vazia atrás de mim. Aqui deveria pendurar um quadro de tons frios. Algo mais abstrato. Pode equilibrar o seu quarto, com muitas linhas retas, deixando o espaço mais suave. Enquanto falava, gesticulava com as mãos no ar. Seus olhos brilhavam com uma luz confiante e concentrada. Era a expressão que ele tinha ao discutir sua área de paixão. Naquele momento, ele não era o perdedor que precisava ser salvo, mas sim Sofia Monteiro, com sua busca extrema. Parece que você entende do assunto. Eu disse, claro. Ele ergueu o queixo. Um sorriso orgulhoso surgiu no canto da boca. Fiz uma especialização em História da Arte na faculdade. Meu pai também colecionava muitos quadros. Ao mencionar o pai, seu sorriso diminuiu um pouco, mas a luz nos olhos não se apagou. Então você pode cuidar disso. Eu disse, o quê? Ele ficou paralisado. Autorizo você a ser meu consultor de arte para casa. Falei com toda a seriedade. Me ajude a redecorar esta casa. Você define o orçamento. Ele me olhou. Parecia não ter entendido. Peguei a caneta sobre a mesa. Este é o seu primeiro sinal de pagamento adiantado. No bilhete estava escrito: taxa de consultoria artística. Um prato de arroz com camarão. Ela olhou para aquela linha de texto. Primeiro ficou perplexa. Depois, como se tivesse lembrado de algo, não conteve e soltou uma risada abafada. Aquela foi a primeira vez desde que ela voltou para aquela casa que ela riu em voz alta, clara e brilhante, como o som de um sino de vento. Um prato não é suficiente. Ela levantou a cabeça. Olhou para mim com os olhos e sobrancelhas arqueados, com um toque de provocação astuta. Meu gosto naquela época vale pelo menos um semestre de arroz com camarão. Fechado. Eu disse sorrindo. Do lado de fora da janela, as luzes da cidade brilhavam como uma galáxia. Eu sabia. Finalmente havia voltado. E a história entre mim e ela finalmente havia virado uma nova página. Não mais sobre dívidas e compensações, mas sobre companheirismo e renovação. Sofia Monteiro, né? Este trabalho de consultora de arte para casa foi tratado como um contrato formal. No dia seguinte, ela entrou em modo de trabalho. Quando eu estava no trabalho, ela não estava mais assistindo aos cursos online.
mas monopolizou completamente aquele computador, de altíssima configuração no meu escritório. Ela navegava por vários sites de design de interiores, páginas pessoais de artistas e galerias online. Como uma curadora profissional, ela até baixou softwares de desenho profissional, usando o mouse e o teclado. Pouco a pouco, fazendo esboços do meu apartamento. Isso era claramente uma área que ela nunca havia explorado, mas ela aprendia muito rápido. Seu senso estético era inato, cultivado desde a infância em um ambiente privilegiado, através da exposição constante. Ela sabia o que era bonito, e também sabia como combinar diferentes elementos. Combinados, criam uma harmonia estética. À noite, quando chego em casa, ele pega o tablet. Como da última vez, um subordinado a reportar o trabalho, com uma expressão séria. Mostra-me os resultados da sua pesquisa. Esta parede da sala. A cor está muito fria. Sugiro pintar de cinza quente, ou colocar um papel de parede com textura. Assim o espaço ganha mais profundidade. O teu sofá tem linhas retas. É demasiado rígido. Precisa de curvas para suavizar. Podemos trocar aquela mesa de centro quadrada e rígida por uma redonda, ou de formato irregular. E a iluminação? Só tens um candeeiro principal. É muito monótono. Devias colocar um candeeiro de pé no canto, e um candeeiro de mesa ao lado do sofá. Usar luzes pontuais para criar ambiente. Ele fala sem parar, com os olhos a brilhar. Raramente interrompo. Apenas ouço em silêncio. Olho para ele. E parece que vejo, anos atrás, na sala de aula, durante as discussões em grupo, aquela Sofia Monteiro que, com facilidade, para o projeto que passamos noites em claro a desenvolver, apontava sugestões de melhoria, certeiras e diretas. Naquela altura, eu senti apenas respeito e distância por ele. E agora? Sinto que ele é tão bonito assim. Tens toda a razão. Quando ele termina, faço um resumo. Então, quando vamos às compras? Ele fica paralisado por um momento, como se não esperasse que eu concordasse tão facilmente, e aceitasse todo o seu plano. E o orçamento? Pergunta com cuidado. Você decide. Eu disse. Naveguei por um tempo. Então me mostrou um número. Aquele número. Nem dava para comprar o casaco que estou vestindo. É muito pouco. Franzi a testa. Não é tão pouco. Ele rebateu imediatamente, com um tom muito firme. Não precisamos comprar essas coisas caras. Marcas de luxo. Beleza não é igual a caro. Eu conheço um mercado criativo, que abre nos fins de semana. Muitos designers independentes e artistas vão vender seus próprios trabalhos lá. Podemos ir dar uma olhada. Dá para encontrar muitas coisas interessantes. Os olhos dele brilhavam, cheios de expectativa. Foi a primeira vez que vi no rosto dele algo parecido com economizar e caçar pechinchas. Ele era um rosto jovem, e barracas de todos os tipos. Sofia Monteiro era como um peixe voltando para a água. Ela me puxava de barraca em barraca. Ela tinha uma opinião única sobre cada coisa. Olha este castiçal. É feito de cimento. O formato é muito interessante. Só R$ 30. Esta tapeçaria é tecida à mão. A combinação de cores é muito ousada. Ficaria linda pendurada na parede. E esta pintura? Ela parou em frente à barraca, que vendia pinturas abstratas. Os olhos dela brilharam. As cores deste pintor têm o estilo de Matisse, mas são mais livres que Matisse. Quanto custa esta pintura, chefe? Este jovem estudante de artes disse um preço bem razoável. Sofia Monteiro olhou para mim. O olhar era de pergunta, e também de um forte desejo. Eu assenti com a cabeça. Ele pagou imediatamente. Com cuidado, enrolou aquele pequeno quadro. A tarde inteira. Percorremos o mundo inteiro. Ele comprou muitas coisas. Vasos, suportes de bambu, tapeçarias, esculturas estranhas. E aquele quadro? Nenhuma das coisas era cara. Mas, quando combinadas, revelavam seu gosto estético singular. Eu o seguia, responsável por carregar as sacolas e pagar, como um assistente competente. Sobre ele, uma luz salpicada e manchada caía. Ele segurava o quadro. E, com um vendedor, por causa de 10 yuans, pechinchava. Sorria, com os olhos se curvando como luas. Olhei para seu perfil. E, de repente, senti que todos os meus esforços e lutas, destes 8 anos, pareciam ser para este momento. Para que ele, após passar pela tempestade do destino, pudesse, como agora,
por aquelas belezas puras, rir de todo o coração. No caminho de volta para casa, ele segurava a pilha de tesouros conquistados, recostado no banco do carona, satisfeito como um gato que roubou um peixe. Lucas Lima, ele disse, de repente. Ele disse, de repente. Obrigado. Pelo quê? Obrigado por confiar no meu gosto. Ele disse. Eu sorri, sem dizer nada. Chegando em casa, ele, impaciente, começou imediatamente seu projeto de reforma. Subiu no banquinho e pendurou aquele quadro abstrato na parede do escritório. A imagem em tons frios neutralizou instantaneamente a monotonia de todo o espaço. Ele, aquele de 30 yuans, casaco de pijama comprado, colocado na minha mesa de cabeceira. Ele pendurou aquele artesanal. Espalhou no chão de madeira frio. Cada canto da casa começava a ser marcado com a sua impressão. À noite, entrei no escritório, olhando para o quadro na parede. Fiquei muito tempo sem dizer nada. Este lar onde morei sozinho por muito tempo. Neste dia, finalmente começou a ter um pouco do calor de um lar. O progresso da equipe de advogados foi um pouco mais rápido do que esperávamos. Após várias rodadas de negociações difíceis, eles conseguiram com o maior credor, um banco estatal. Alcançaram uma intenção preliminar de acordo de dívida. O banco concordou, desde que Sofia Monteiro pudesse, dentro do prazo estipulado, pagar 20% do principal. Eles poderiam solicitar ao tribunal removê-la temporariamente da lista de devedores inadimplentes, restaurar seus direitos civis mais básicos, como obter cartão bancário e usar transporte público. Isso sem dúvida foi um grande avanço, mas aqueles 20% ainda são um número astronômico suficiente para esmagar qualquer pessoa comum. O advogado colocou uma pilha grossa de documentos na mesa de centro à nossa frente. Expressão séria. Senhor Lima. Senhorita Monteiro. Isto é o que conseguimos até agora. A melhor condição. O banco nos deu 3 meses para arrecadar este montante. Se exceder o prazo, todo o esforço anterior será em vão. Sofia Monteiro olhou para o acordo de conciliação. Seu rosto ficou pálido novamente. Ela tinha acabado de acender um pouco de esperança, e foi novamente esmagada por esta realidade pesada, a ponto de cambalear. Depois de se despedir do advogado, o apartamento caiu em um silêncio mortal. Ela abriu a boca. Voz seca. Vendi todas aquelas pinturas e coleções. Meu pai costumava estar no exterior, e escondeu algumas coisas. Se conseguirmos encontrar, não será suficiente. Eu o interrompi. Com calma, mas com determinação. Mesmo que vendesse tudo, seria apenas uma gota no oceano. Seus ombros caíram. A pouca força que tinha acabado de reunir foi sugada instantaneamente. Olhei para seu desespero e peguei do escritório meu laptop. Abri e empurrei na frente dele. Na tela havia um relatório detalhado de ativos pessoais, ações, fundos, produtos financeiros e investimentos anjo em várias startups. Nestes anos, além de trabalhar como um louco, dediquei todo o meu tempo livre ao mercado de capitais, assim como planejei aqueles 90 mil na faculdade, com obsessão e precisão. Planejei cada centavo que ganhei. Já não sou mais aquele engenheiro que só sabe escrever código. A riqueza que acumulei ao longo dos anos é muito mais do que ele imagina. Sofia Monteiro olhou para aquela série de números e projetos que a deixavam tonta, e ficou tão chocada que não conseguia falar. Isso é suficiente para pagar o acordo. E ainda sobra. Eu disse, fechando o laptop, olhando nos olhos dela. Eu já disse que pagaríamos sua dívida juntos. Isso não é uma promessa vazia, mas é o seu dinheiro. Sofia Monteiro, ela se levantou emocionada. Não posso usar o seu dinheiro. Já destruí minha própria vida. Não posso te arrastar também. Isso não é arrastar. Sofia Monteiro, levantei-me e fui até ela, olhando-a nos olhos. Isso também é um acordo. Você esqueceu? Eu invisto na sua empresa. Ajudar você a lidar com a dívida. Superar as dificuldades. Até que sua empresa volte aos trilhos. Exige obter 51% das ações. Isso é justo. Não é? Ele ficou atônito, olhando para o meu rosto sério. De repente ele entendeu. Eu estava usando esse método novamente, para proteger sua miserável autoestima. Sempre faço isso, usando a lógica mais fria e mais comercial, para embrulhar a bondade mais suave e mais calorosa. Mas eu não tenho mais nada. Sua voz estava tremendo. Não tenho empresa, não tenho nada. Você terá. Olhei para ele, com tanta certeza como se estivesse afirmando um fato consumado.
Você pode registrar uma nova empresa, chamada Design Sofia, ou qualquer nome que você goste. Você é o fundador da empresa e o único artista. Eu sou seu primeiro investidor. Suas lágrimas caíram novamente sem aviso. Desta vez ele não chorou em voz alta. Apenas me olhou fixamente. Depois de um longo tempo, ele assentiu com força. Sim, uma palavra, pesada como 1000 quilos. Desde aquele dia, o clima no apartamento mudou. De forma sutil. Não éramos mais apenas senhorio e consultor de arte. Nós nos tornamos um par de sócios de empreendedorismo. Ele não ficou mais imerso nos fracassos passados, mas começou a fazer o plano de negócios para a nossa nova empresa. Ele pesquisou o mercado, analisou a concorrência, e até começou a tentar contatar alguns amigos do meio artístico, que ele conhecia antes. Aquela aura de um executivo de negócios, decidido e implacável, estava voltando aos poucos. E eu, por minha vez, cuidava dos problemas financeiros e legais mais espinhosos. Vendi a maior parte das minhas ações e reuni os fundos, pronto para injetar no nosso empreendimento comum, na nossa vida. Havia uma estranha sensação de sincronia. Certa noite, voltei para casa tarde depois de fazer hora extra. Quando abri a porta, o que me recebeu não foi a escuridão total, mas uma luz quente e um aroma forte de comida. Fiquei pasmado. Sofia Monteiro usava um avental de desenho animado que não sei de onde ela tirou, e estava a sair da cozinha com um prato na mão. Era tomate mexido com ovo. O prato mais caseiro que há. Achei que andavas tão ocupado que não comias bem. Ela colocou o prato na mesa de jantar e, um pouco envergonhada, tirou o avental. Fiz qualquer coisa. Não sei se vai gostar. Na mesa estavam 2 pratos e uma sopa. Além do tomate mexido com ovo, tinha também brócolos salteados e uma tigela de sopa de costela. Olhei para aqueles pratos. Depois olhei para ela. Algum lugar no meu coração ficou instantaneamente macio e desfeito. Sentei-me e peguei nos pauzinhos. O sabor era surpreendentemente bom. Está delicioso, disse eu. Ela claramente soltou um suspiro de alívio, e um sorriso suave apareceu no rosto. Quando estudava no estrangeiro, aprendi a cozinhar sozinha. Ela sentou-se em frente a mim e disse em voz baixa. Naquela altura, sentia muitas saudades de casa. Esta foi a primeira vez que ela mencionou voluntariamente a vida dela no estrangeiro. Enquanto comia, fiquei a ouvir em silêncio. Ela contou muitas coisas soltas. Contou como, num país estranho, entrou num supermercado pela primeira vez, cozinhou pela primeira vez, e chorou às escondidas pela primeira vez por saudades de casa. Ele falou com muita calma, como se estivesse contando a história de outra pessoa, mas eu consegui imaginar uma princesa que desde pequena nunca tinha sujado as mãos com trabalho doméstico, enfrentando sozinha a vida, a urgência e a solidão. Naquela refeição, comemos em um silêncio incomum, mas com um calor incomum. Depois da refeição, ele se apressou para lavar a louça. Eu não discuti com ele. Apenas me apoiei na porta da cozinha, observando-o arregaçar as mangas, a figura ocupada diante da pia, sob a luz. Seu perfil era suave e bonito. De repente, senti que ter dívidas, iniciar um negócio, nada disso importava mais. Eu só queria que esses dias durassem um pouco mais. Mais um pouco. A vida é como uma máquina precisa, com nosso esforço conjunto. Durante o dia, eu cuidava dos projetos da empresa e da nossa crise de dívidas comum. À noite, ao voltar para casa, sempre havia uma luz e uma mesa com comida quente, me esperando. Sofia Monteiro, por sua vez, dedicava-se de corpo e alma à sua nova carreira. Ela registrou uma empresa, criou um site pessoal. Ela até começou a, em algumas plataformas de arte, publicar suas opiniões sobre estética de móveis e alguns trabalhos de design. Seu talento era inquestionável. Ela rapidamente conquistou um pequeno grupo de fãs, embora ainda não tivesse recebido pedidos comerciais reais. Ela estava ocupada e realizada todos os dias. A relação entre nós também entrou em um estado muito confortável. Éramos colegas de quarto, parceiros de negócios lutando lado a lado. Às vezes, também me perdia em devaneios. Parecíamos um casal casado há muitos anos. No fim de semana, a geladeira de casa estava vazia. Vamos ao supermercado. Ele segurava uma lista e a balançou na minha direção. Assenti com a cabeça. Peguei as chaves do carro. Esta foi a primeira vez que, como um casal comum, fomos juntos ao supermercado. O supermercado estava lotado.
cheio de vida e movimento. Sofia Monteiro empurrava o carrinho de compras, comparando com cuidado os produtos nas prateleiras. Ela se importava com diferenças de alguns centavos. E também, por causa de uma embalagem bonita, comprava um saco grande de farinha, que não era muito prático. Eu a seguia, observando a hora, calculando cada centavo, ora agindo com um espírito infantil. Achava aquilo extremamente encantador. Enquanto esperávamos na fila para pagar, uma voz incerta veio do lado. É Lucas Lima? Virei e vi uma mulher bem vestida, me olhando com surpresa. Demorei um pouco para reconhecer, e, de um canto da memória, trouxe à tona o nome dela. Era nossa colega de faculdade, chamada Fernanda Alves. Na época, dividia o dormitório com Sofia Monteiro. Olá, acenei com a cabeça. O olhar de Fernanda Alves passou por mim, fazendo com que as pessoas ao redor olhassem. Meu Deus, é você mesmo. Pensei que tivesse me enganado. Como você? Ela não terminou a frase, mas o olhar cheio de desprezo já dizia tudo. Sofia Monteiro vestia a camiseta branca mais comum e calça jeans. Rosto sem maquiagem. Embora sua aparência estivesse muito melhor do que quando a encontrei. Mas comparada a Fernanda Alves, que estava com uma maquiagem impecável e cheia de marcas de luxo, ela ainda parecia extremamente desamparada. O corpo de Sofia Monteiro ficou rígido. A cor do seu rosto desapareceu completamente. Instintivamente, ela quis se esconder, quis se ocultar. Dei um passo à frente e, sem fazer alarde, me coloquei na frente dela, bloqueando o olhar desconfortável de Fernanda Alves. Há quanto tempo? Minha voz estava muito fria. Ainda temos algo para fazer, vamos indo. Enquanto dizia isso, peguei o carrinho de compras das mãos de Sofia Monteiro e me preparei para sair empurrando. Ei, não vá com tanta pressa. Mas Fernanda Alves não desistiu e nos seguiu. Sua curiosidade fofoqueira estava totalmente inflamada. Colegas de classe se reencontrando. Vamos bater um papo, né? Sofia, ouvi do Lucas Lima que sua família. Agora você está com o Lucas Lima, é isso? Seu tom estava cheio de ambiguidade e maldade. Como se dissesse: olha só, a princesa que antes estava no alto, agora precisa depender de um pobre garoto que ela desprezava. Parei e me virei para encará-la friamente. Fernanda Alves, disse eu, palavra por palavra, de forma clara. Por favor, tome cuidado com o que diz. Sofia agora é minha sócia. E também minha família. As palavras minha família foram ditas com firmeza e convicção. Fernanda Alves ficou intimidada pelo meu olhar gelado e pela minha presença imponente. Abriu a boca, mas não ousou dizer mais nada. Não liguei mais para ela. Peguei a mão de Sofia Monteiro e, sob os olhares estranhos das pessoas ao redor, saímos do supermercado. A mão de Sofia Monteiro estava gelada e tremendo sem parar. De volta ao carro, ela não disse uma palavra. Apenas virei a cabeça para olhar pela janela. Os ombros tremiam levemente. Não liguei o carro. Nem falei. Eu sabia que aquele encontro desagradável tinha rasgado novamente a barreira psicológica que ela havia construído com tanto esforço. Lembrava-lhe cruelmente que, aos olhos do mundo, ela ainda era aquela piada que caiu do céu. Depois de muito tempo, ela virou a cabeça e me olhou com os olhos vermelhos. Lucas Lima, a voz dela, carregada de um forte tom nasal. Obrigada pelo que fez agora. Eu disse que você é minha família. Olhei para ela. Não deixarei ninguém te maltratar. Minha voz estava muito calma. Ela me olhou. Lágrimas como contas de um colar partido rolaram pelo rosto. Por que você é tão bom comigo? Ela soluçou. E fez novamente aquela pergunta que já havíamos discutido muitas vezes. Olhei para seu rosto banhado em lágrimas. Em algum lugar no meu coração, como se algo tivesse batido com força. 8 anos. Desde aquele jogo de verdade ou consequência. Entre nós, sempre existiu uma camada chamada transação e dívida, como uma fina membrana. Eu sempre tomei cuidado para protegê-la, porque eu sabia que essa era a maneira de protegê-la e também de me proteger. Mas naquele momento, no supermercado, quando eu disse impulsivamente, naquele espaço apertado, eu beijei seus lábios. Seu corpo ficou subitamente rígido. Os olhos se arregalaram de choque. Seus lábios estavam frios.
e tinham o sabor salgado das lágrimas, mas eram macios. Aquele beijo foi leve, muito suave, sem nenhum afeto, apenas uma declaração. 8 anos atrasada. Levantei a cabeça. Encostei minha testa na dela, olhando para aqueles olhos, cheios de confusão. Porque desde 8 anos atrás, quando recebi aqueles 90.000 yuans, comecei, fitando-a, palavra por palavra, clara e solenemente, disse: você não é mais apenas minha credora. Uma pedra lançada em um lago calmo, no coração turbulento de Sofia Monteiro, criou ondas após ondas, de agitações impossíveis de acalmar. Sofia Monteiro conseguia sentir claramente o calor dos meus lábios, e aquela sensação reconfortante do meu olhar. Quando me afastei, Sofia Monteiro ainda permanecia naquela postura rígida, a mente em branco. O que ela acabará de dizer? Ela disse que eu era a luz que ela admirava há 4 anos. Ela disse que eu era o único objetivo pelo qual ela lutou por 4 anos. Essas palavras foram como uma série de bombas suaves. A fortaleza psicológica que ela havia construído com tanto esforço foi destruída em pedaços. Mas desta vez, o que apareceu não foram feridas sangrentas, e sim, enterradas sob os escombros. Uma centelha que a própria Sofia Monteiro já havia esquecido. A garganta de Sofia Monteiro estava seca, incapaz de emitir som. Lágrimas ainda penduradas nos cílios. Enlameado e ridículo. Você está com pena de mim, não é? Essa é a única explicação que ela consegue imaginar. Porque viu a minha miséria. Porque na frente dos colegas, eu a defendi. Então usei esta maneira para lhe dar um pouco de consolo barato. Ter pena de ti. Olho para ela, sem nenhum vestígio de compaixão no olhar. Sofia Monteiro, será que te esqueceste? Há 8 anos, entre nós dois. Quem é que era a pessoa mais digna de pena? Sofia Monteiro ficou atônita. Eu vestia um casaco velho desbotado de tanto lavar. Ao entrar naquele KTV, onde até o ar cheirava a dinheiro, nem sequer conseguia pagar uma conta de jantar dividida igualmente. Aos vossos olhos, talvez eu nem fosse digno de ser uma piada. A minha voz estava muito calma, como se estivesse a contar a história de outra pessoa. Naquela altura, tu tiveste pena de mim? Pergunto. Sofia Monteiro abana a cabeça instintivamente. Não, ela admite. Naquela altura, ele estava num pedestal, sem saber as dificuldades do mundo. Ele olhava para mim, como se olhasse para uma criatura que vivia noutra dimensão. Mas não havia compaixão nem pena. Não eram emoções do mesmo nível. Tu não tiveste. Digo eu, apenas usaste uma maneira que nem tu mesma sabias, para me dar uma oportunidade. Com 90.000 yuans, construíste-me uma ponte, que me deu a oportunidade de sair daquele pântano escuro onde eu estava, e ir ver o outro lado da ponte. Desde aquele dia, tu ficaste na outra margem da ponte, e eu, todos os dias, corro desesperadamente sobre a ponte, sem ousar parar. Quando levanto a cabeça, vejo você. Você é minha direção. Nunca pensei que um dia conseguiria realmente chegar ao seu lado. Eu só queria, quando chegasse ao fim, pelo menos ter o direito de estar diante de você, olhando nos seus olhos de igual para igual. Devolvo para você. Levei 8 anos. Finalmente cheguei ao fim. Estendo a mão. Limpo novamente, com suavidade, as lágrimas no rosto de Sofia Monteiro. Meu olhar é ardente e sincero. Mas percebo. Você já não está mais do outro lado da ponte. Você caiu. Caiu num pântano ainda mais fundo do que o meu naquela época. Então desta vez, minha voz se torna extraordinariamente suave. Deixo que eu construa uma ponte para você. As lágrimas de Sofia Monteiro não conseguem mais se conter, transbordam. Então era assim. Então aquele jogo que Sofia Monteiro já havia esquecido. Aquele dinheiro que Sofia Monteiro nunca levou a sério. No meu coração, a pedrinha que atirei realmente mudou o curso do destino de uma pessoa. E agora este rio volta a fluir na direção oposta, querendo salvar o que está seco. Ele não consegue mais dizer uma palavra. Só pode me deixar, em seu mundo caótico, lançar um feixe de luz chamado Lucas Lima. Sofia Monteiro não sabe como voltamos para casa. Ela só se lembra quando liguei o carro. Naturalmente, segurei a mão fria dela, que estava sobre o joelho. Minha palma é grande, muito quente, cheia de força. Não disse nada durante todo o caminho. Apenas usei uma força que não admitia questionamentos. Segurando-o firmemente, voltei para o apartamento. E, como de costume, entrei na cozinha para preparar o jantar.
Sofia Monteiro estava na sala de estar, olhando para as minhas costas ocupadas na cozinha. Alto, calmo, tranquilizador. Este ex-estudante pobre que Sofia Monteiro havia deixado para trás, silencioso e de poucas palavras, sem que ela percebesse, já havia se tornado uma enorme árvore imponente, capaz de protegê-la das tempestades. Saí carregando 2 tigelas de macarrão fumegante e coloquei-as sobre a mesa. Come. Sofia Monteiro sentou-se. Pegou os hachis, mas hesitou, sem se mexer. Lucas Lima. Ela olhou para mim, reunindo toda a coragem da sua vida, e fez a pergunta mais crucial. O que somos nós agora? Ergui a cabeça, olhando para o seu rosto, cheio de tensão e ansiedade. De repente, sorri. Aquele sorriso, como o sol quente do inverno, derreteu instantaneamente o último gelo em seu coração. Não respondi. Em vez disso, estendi a mão. Com a ponta dos dedos, suavemente, peguei uma mecha de cabelo solta que caía sobre seu rosto, e a coloquei atrás de sua orelha. O gesto foi gentil, e cheio de uma intimidade que não precisava de palavras. Naquele momento, Sofia Monteiro entendeu tudo. No dia seguinte, segunda-feira, como de costume, saí cedo para a empresa. Mas Sofia Monteiro sabia, pela primeira vez, depois que eu saía de casa, ela sentiu uma sensação de vazio. Uma sensação de vazio. Ela foi até a porta do meu quarto. A porta estava aberta. Lá dentro, era o meu estilo de sempre. Simples, frio e duro. Tudo estava arrumado de forma organizada, exatamente como a minha personalidade. Seu olhar, no entanto, era contido. Na cama estava o pijama que eu tinha acabado de trocar. Ainda carregava o calor e o cheiro do meu corpo. Sofia Monteiro, como que movida por um impulso, entrou. Apertou o pijama contra o peito. Enterrou o rosto nele. Inspirou profundamente. Era todo o meu cheiro. Essa constatação fez seu rosto queimar instantaneamente, como uma ladra em flagrante. Fugiu do meu quarto. Mas seu coração parecia um cervo assustado, batendo desordenadamente. Então era assim que se sentia ao gostar de alguém? Doce e ao mesmo tempo agitado. E repleto de uma total falta de jeito. Durante toda a manhã, Sofia Monteiro permaneceu nessa confusão de sentimentos, incapaz de fazer qualquer coisa, até que o advogado ligou, trazendo-a de volta à realidade. Senhorita Monteiro, o banco já confirmou o acordo de conciliação. Precisamos que a senhora forneça alguns comprovantes de ativos da empresa de seu pai, dos anos anteriores, especialmente a parte dos ativos no exterior. Isso é crucial para a próxima rodada de negociações. A senhora se lembra onde esses documentos costumavam ser guardados? Sofia Monteiro se esforçou para lembrar. Meu pai. Ele tinha um cofre muito secreto. Não ficava na empresa, nem em casa. Na verdade, ficava na nossa casa de campo, naquela residência antiga. Aquela casa foi onde cresci. Depois, como toda a família se mudou para o apartamento no centro da cidade, ela ficou vazia desde então. Apenas o mordomo ia regularmente para limpar, depois que o problema aconteceu. Assim como todas as nossas outras propriedades, foi lacrada pelo tribunal. Certo, entendi, disse o advogado. Vou solicitar ao tribunal imediatamente, sob o pretexto de encontrar evidências cruciais. Permitiram-nos entrar temporariamente uma vez. Você precisa se preparar. Pode ser necessário que você compareça pessoalmente para identificar. Desligou o telefone. O coração de Sofia Monteiro afundou. Voltar. Ele teria que voltar para aquela cidade. Todo o cenário da minha infância feliz agora se tornou um lugar em ruínas. Ele sentia um pouco de medo. Sofia Monteiro me contou sobre isso. Do outro lado do telefone, fiquei em silêncio por um momento. E então disse: vou pedir licença e ir com você. Não precisa, você está tão ocupado no trabalho. Eu disse: vou com você. Meu tom não admitia contestação. 2 dias depois, nós, junto com o advogado, estávamos diante daquela porta de ferro familiar. O lacre já havia sido rasgado. Os funcionários estavam ao lado, vigiando com expressão impassível. Sofia Monteiro olhou para aquela porta de ferro ornamentada e familiar. Olhou para as plantas no jardim que, por falta de cuidados, haviam crescido de forma um pouco descontrolada. Seus olhos ficaram vermelhos na hora. Ele se lembrava daquele balanço. Foi no meu 5º aniversário. Meu pai o montou para mim com as próprias mãos. Aquele gramado. Foi onde, na minha cerimônia de maioridade aos 18 anos, foi realizada a grande festa. Cada pedaço de grama e cada árvore aqui estavam gravados com suas memórias e com o antigo esplendor de sua família. Agora, tudo mudou.
As pessoas se foram. Sofia Monteiro sentiu as pernas pesadas como chumbo. Não conseguia dar um passo. Segurei sua mão. Não disse nada. Apenas apertei sua mão com força. E então o puxei. Passo a passo. Entramos naquele lugar que era ao mesmo tempo familiar e estranho para ele. Dentro da casa havia uma fina camada de poeira. Todos os móveis estavam cobertos com panos brancos, como fantasmas silenciosos. O ar estava impregnado de um cheiro de poeira. Sofia Monteiro, guiando-se pela memória, levou-nos até ao segundo andar, até ao quarto mais recôndito do escritório do pai. Era uma sala de coleção especial. Nas paredes, onde antes havia quadros famosos, restavam agora apenas marcas vazias de molduras. Sofia Monteiro aproximou-se de uma parede e, seguindo a ordem de que se lembrava, numa fila de mecanismos disfarçados de livros, inseriu a senha. A parede deslizou lentamente, revelando um enorme cofre embutido. O advogado e o pessoal do tribunal mostraram-se surpreendidos. Sofia Monteiro rodou o mostrador da combinação e abriu a pesada porta do cofre. Lá dentro, não havia os tesouros de ouro e joias que ele imaginava. Apenas fileiras de documentos arrumados e algumas caixas de veludo. Sofia Monteiro abriu uma das caixas. Dentro, jazia tranquilamente um colar de safiras, a joia preferida da sua mãe. Noutra caixa, havia um relógio de pulso masculino, o primeiro presente que ele dera ao pai. Afinal, para o seu pai, o mais precioso nunca foram as coleções de valor incalculável, mas sim estas coisas que carregavam as emoções da família. As lágrimas de Sofia Monteiro já não se continham, caindo, gota a gota, sobre a caixa de veludo. Eu aproximei-me e abracei-o suavemente por trás. Não disse nada. Apenas apoiei o queixo no topo da sua cabeça, usando o calor do meu corpo para o confortar em silêncio. Naquele momento, naquela sala fria, cheia de memórias tristes, Sofia Monteiro, pela primeira vez, sentiu uma paz que nunca antes experimentara. Ele sabia que não estava sozinho a enfrentar tudo aquilo. O seu passado, embora já estivesse despedaçado, mas o seu futuro, por minha causa, estava a ser lentamente reconstruído, peça por peça. No cofre da velha casa, encontramos documentos de extrema importância. Lá dentro, não só os certificados de ações da empresa no exterior do pai de Sofia Monteiro, mas também vários fundos fiduciários que ele assinou nos primeiros anos. Quando a equipe de advogados viu esses documentos, seus olhos brilharam. Senhorita Monteiro, esta é realmente uma descoberta importante. O advogado principal de Sofia Monteiro, Dr. Wang, disse com emoção para mim. Com isso, fica provado que seu pai não teve a intenção de transferir os bens de forma maliciosa, mas sim, antes dos problemas da empresa, já havia estabelecido para a família uma separação legal de patrimônio. Isso, legalmente, nos dará uma enorme vantagem nas negociações. Esta é, sem dúvida, a primeira luz no fim do túnel. Embora ainda estejamos muito longe de resolver todos os problemas, pelo menos vemos esperança. Ao sair da mansão antiga, Sofia Monteiro olhou para trás, para aquela construção, que, sob o sol poente, parecia um tanto desolada. A tristeza em seu coração parecia ter sido um pouco amenizada. Talvez a melhor forma de se despedir do passado não seja esquecê-lo, mas sim, corajosamente, levar dele o que é mais importante, e então seguir em frente. No caminho de volta, Sofia Monteiro ficou encostada no meu ombro, sem dizer uma palavra. Eu também não falei nada. Apenas coloquei no carro a música que Sofia Monteiro gosta. Castelo no Céu. A melodia suave, como uma mão gentil, alisou as rugas em seu coração. A partir daquele dia, a vida pareceu ter apertado o botão de aceleração. A equipe de advogados, usando as novas provas encontradas, iniciou uma nova rodada de negociações com o banco. E Sofia Monteiro finalmente recebeu a primeira oportunidade em seu novo negócio. Uma semana depois, Sofia Monteiro atendeu a uma ligação de um número desconhecido. A pessoa do outro lado se apresentou como sendo de uma. A outra parte se apresenta como uma família. A experiência no Hotel Boutique. Disse que viu na internet alguns artigos e plantas de design sobre estética espacial que ele publicou. Admirou muito suas ideias. Queria convidá-lo para fornecer um plano de design de decoração para o novo lounge VIP que o hotel estava a inaugurar. Depois de desligar o telefone, Sofia Monteiro saltou de alegria no mesmo lugar. Este era o seu primeiro cliente verdadeiro. Ele correu para o escritório e abraçou-me com força enquanto eu lia uns documentos. Consegui o contrato. Lucas Lima. Consegui o contrato.
O impacto dele fez-me cambalear, mas rapidamente percebi o que se passava. Devo ter esboçado um sorriso sincero. Apoiei as mãos nos seus ombros, olhando para o seu rosto vermelho de excitação. Os meus olhos estavam cheios de admiração e orgulho. Eu sabia que tu conseguias. Naquele momento, a minha afirmação deu-lhe mais satisfação do que qualquer sucesso comercial. Sofia Monteiro dedicou toda a sua paixão a este projeto. Ele passou várias noites em claro. Consultou uma quantidade imensa de materiais. Desenhou dezenas de esboços de design. Não interferi em nenhuma das suas decisões. Mas quando ele ficava acordado até tarde, trazia-lhe silenciosamente um copo de leite quente. E quando ele enfrentava um bloqueio, e ficava irritado e inquieto, levava-o para passear lá fora. Contava-lhe algumas histórias interessantes do meu trabalho, para distrair a sua atenção. Eu era como o seu maior apoio. Sempre pronto, quando Sofia Monteiro precisava, para lhe dar o suporte mais sólido. 2 semanas depois, Sofia Monteiro levou um plano, quase perfeito, para se encontrar com o gerente do hotel. A outra parte ficou muito satisfeita com o seu design, e assinou o contrato na hora. O adiantamento dos honorários de design logo foi depositado na conta corporativa projetada por Sofia. Quando Sofia Monteiro recebeu a mensagem do banco e viu aquele primeiro depósito na conta, lágrimas de emoção quase caíram dos seus olhos. Embora aquele dinheiro, comparado às dívidas da sua família, fosse apenas uma gota no oceano, para Sofia Monteiro, tinha um significado imenso. Provou que Sofia Monteiro não era um fardo que precisava depender dos outros. Ela podia usar as próprias mãos, o próprio talento, para se reerguer. Sofia Monteiro segurou o telefone, saiu correndo do apartamento e correu até a frente do meu prédio de escritórios. Ela me ligou. Desce aqui. Agora, imediatamente, já. Minutos depois, eu saí apressado do edifício. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Sofia Monteiro não disse nada. Sob o olhar das pessoas ao redor, nos meus lábios, ela deixou um beijo estalado. Depois ergueu a tela do celular na minha frente, como uma criança mostrando as notas para os pais. Lucas Lima, olha. Ganhei dinheiro. Olhei para os números na tela. E depois olhei para o rosto dela, radiante de alegria. Fiquei paralisado por um instante. Depois, ri alto. Ótimo, eu ri, passando a mão no cabelo dela. Minha Sofia Monteiro, o que quer comer hoje à noite? Eu pago, não precisa me pagar. Sofia Monteiro ergueu o queixo. Disse com arrogância. Hoje eu pago, vamos para casa. Eu cozinho para você. Um prato de $25. Sorri e peguei na mão dela. Tá bem, vamos para casa, sob o pôr do sol. Nossas sombras foram esticadas bem longas. Eu sei. Aquele futuro cheio de esperança, que nos pertence, já chegou.